Márcio André Lopes Cavalcante julgados não comentados por terem menor relevância para concursos públicos ou por terem sido decididos com base em peculiaridades do caso concreto. RSP 1.483.620 SC, RSP 1.514.731 RS, RSP 1.518.525 C. Leia. Os ao final. Índice direito administrativo, responsabilidade civil e legitimidade passiva da União em demanda que envolve erro médico ocorrido em hospital do SUS. Greve no serviço público, possibilidade de desconto dos dias parados da remuneração dos grevistas. Direito civil, responsabilidade civil, prazo prescricional da ação de indenização proposta contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. DPVAT, termo inicial da atualização monetária das indenizações relativas ao seguro DPVAT. União estável e retroatividade dos efeitos de contrato de união estável. Sucessão, causa mortis, responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento da dívida divisível do autor da herança. Sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes, regime da comunhão parcial. Colação de bens, direito de herdeiro exigir a colação mesmo que ainda não concebido no momento da doação. Direito do consumidor, práticas abusivas, súmula 532 CSTJ. Direito empresarial, marca caducidade de marca, art. 143 da LPI. Sociedade anônima, legitimidade ativa para ação social, informativo 563 CSTJ, 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. Direito processual civil, suspensão do processo, prejudicialidade externa entre ação reivindicatória e ação de nulidade de negócio jurídico. Caução, possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 835 do CPC 1973, art. 83 do CPC 2015. Recursos, insuficiência do preparo e intimação do recorrente para suprir o pagamento. Execução contra a Fazenda Pública, descabimento de fichação de honorários advocatícios e execução invertida. Execução fiscal, indeferimento de pedido de penhora com fundamento na potencial liquidez do bem, termo inicial do prazo para o oferecimento de embargos à execução fiscal quando afastada a necessidade de garantia prévia. Processo coletivo, legitimidade do MP para ajuizar a CPI em defesa dos beneficiários do DPVAT. Direito penal, dosimetria da pena, aumentou da pena base de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Furto praticado no interior de estabelecimento comercial equipado com mecanismo de vigilância e de segurança. Estupro de vulnerável, meios de comprovação da minoridade da vítima dos crimes sexuais. Código de Trânsito Brasileiro, crime de entregada e direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e de perigo abstrato. Direito processual penal, progressão de regime por incidente condenador por crime hediondo. Direito previdenciário, previdência privada, condição para o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano privado de previdência complementar de entidade fechada. Direito internacional privado, lei aplicável para reger a sucessão, causa mortis e bem imóvel situado no exterior. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 2. Direito administrativo, responsabilidade civil e legitimidade passiva da União em demanda que envolve erro médico ocorrido em hospital do SUS. Importante, atualize seu livro de 2014. A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, SUS. De acordo com a Lei 8.08090, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do município, a quem compete responder em tais casos. STJ, uma sessão. ERSP 1.388.822 RN, réu. Minhoge Fernandes, julgado em 13 de maio de 2015, info 563. Imagine a seguinte situação hipotética: uma gestante, em trabalho de parto, procurou o Hospital Particular Boa Saúde, credenciado junto ao SUS para prestar atendimento gratuito à população em geral. Em outras palavras, esse hospital recebe verbas do SUS para que uma parte de seu atendimento seja destinada a todas as pessoas, independentemente de pagamento. Ocorre que a gestante teve que esperar 4 horas para ser atendida e, ao ser encaminhada para a sala de parto, não pode ser feita a cesárea em virtude da ausência de médico especialista. Essa longa espera fez com que a mulher perdesse o filho. Diante disso, ela ajuizou ação de indenização por danos morais contra a União, alegando que, apesar de o hospital ser privado, o atendimento era realizado pelo SUS e a União, como gestora nacional do SUS, deveria ser responsabilizada pela má prestação dos serviços. Tese da União. Contestou o pedido afirmando que a União é parte ilegítima para figurar na ação indenizatória relacionada com a falha de atendimento médico, pois, apesar de ser a gestora nacional do Sistema Único de Saúde, a função de fiscalizar e controlar os serviços de saúde é delegada aos municípios nos termos do art. 18 da Lei 8.08090. Afinal de contas, a União possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo dessa demanda? Não. A União não tem legitimidade passiva em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital da rede privada durante atendimento custeado pelo SUS. Isso porque, de acordo com a descentralização das atribuições previstas na Lei 8.08090, a responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao SUS é do município, a quem compete responder em tais casos. Assim, nos termos do art. 18x da Lei 8.08090, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a respectiva execução. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nesta, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade. Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir, se a existência de culpa em elegendo ou culpa em vigilando. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 3. Greve no serviço público, possibilidade de desconto dos dias parados da remuneração dos grevistas deve ser suspensa a execução da decisão liminar, art. 25.3.1 da Lei 8.038.990, proibitiva de desconto salarial dos dias de paralisação decorrentes de greve dos professores do Estado de São Paulo, movimento paredista que durava mais de 60 dias até a análise do pedido de suspensão de segurança, sem êxito nas tentativas de acordo e sem notícia de decisão judicial sobre as relações obrigacionais entre grevistas e o Estado, e que, além disso, já havia levado ao despêndio de vultosos recursos na contratação de professores substitutos, como forma de impedir a iminente interrupção da prestação do serviço público educacional do Estado. STJ, Corte Especial, a GRG na SS 2784 SP, réu. Min Francisco Falcão, julgado em 3 de junho de 2015, info 563. O caso concreto foi o seguinte: os professores da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo iniciaram uma greve que já durava mais de 60 dias. O Estado de São Paulo anunciou que iria descontar da remuneração dos professores os dias que eles estivessem parados. Diante dessa informação, o Sindicato dos Professores impetrou mandado de segurança contra o governador do Estado pedindo que ele se abstivesse de fazer esses descontos. Lembrando que a competência para julgar mandado de segurança contra governador do Estado é do Tribunal de Justiça, não é do STJ. O STJ é competente para julgar crimes praticados por governadores. Pois bem, voltando, o Tribunal de Justiça concedeu a liminar em favor dos professores. Diante disso, o Estado de São Paulo formulou
considerou o pedido de suspensão de segurança no STJ requerendo a suspensão da execução da liminar deferida, até trânsito em julgado da decisão do mandado de segurança. O STJ deferiu o pedido de suspensão. Sim, o STJ entendeu que a liminar deferida pelo TJSP deveria ser suspensa, nos termos do art. 25.13 da Lei nº 8.03890. Para a Corte, encontra-se configurada grave lesão à ordem e à economia pública do referido Estado. O STJ considerou que está provada a ocorrência de danos aos cofres públicos decorrentes da possibilidade de dispêndio de vultosos valores com o pagamento dos dias parados, somados ao considerável montante gasto com a contratação de professores temporários em substituição aos servidores grevistas, de modo a evitar a iminente interrupção do já notoriamente precário ensino público, que é serviço essencial. Para a Corte, é possível autorizar o desconto dos dias parados sem que isso configure violação ao direito constitucional de greve. A presidência do STF já decidiu nesse sentido, nos termos do art. 7 da Lei nº 7.783, 1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho não há falar propriamente em prestação de serviços, nem tampouco no pagamento de salários, como regra geral. Portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho. Está 207. Réu. Presidente. Decisão proferida pelo A. Ministro A. Gilmar Mendes, julgado em 8 de abril de 2008. O desconto dos dias parados representa uma ponderação que deve ser feita entre o regular exercício do direito de greve e o direito à prestação dos serviços públicos fundamentais. A Corte Especial do STJ já decidiu no mesmo sentido. Mandado de segurança, servidor público, greve, remuneração, desconto, possibilidade, administração pública, ato discricionário, ordem denegada informativo 563 STJ, 29051406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 4 e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei nº 7.78389, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, deve ser aplicada, no que couber, também aos servidores públicos civis, em nº 708-DF, Tribunal Pleno, Réu. Gilmar Mendes, DJ é de 31.102.008, e, desse modo, é de ser compreendido que a deflagração do movimento grevista suspende, no setor público, o vínculo funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público do pagamento referente aos dias não trabalhados, e a existência de acordo, convenção coletiva, laudo arbitral ou decisão judicial regulando as relações obrigacionais decorrentes do movimento paredista pode prever a compensação dos dias de greve, ex-vido art. 7 e infine, da Lei nº 7.78389, e v. Todavia, à míngua dessas tratativas, não há direito líquido e certo dos servidores sindicalizados a ser tutelado na via mandamental, já que, nesses casos, deve prevalecer o poder discricionário da administração, a quem cabe definir pelo desconto, compensação ou outras maneiras de administrar o conflito, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. Ordem denegada, em no 17.405-DF, relator ministro Feliz Fischer, DJ, 9 de maio de 2012, grifou-se de se ver, portanto, que o caso dos autos amolda-se ao precedente acima transcrito, pois não há notícia de existência de acordo ou decisão judicial que verse sobre as relações obrigacionais entre grevistas e o Estado durante o movimento paredista. No caso, a manifestação grevista já durava mais de 60 dias e não havia tido êxito as tentativas de conciliação realizada entre governantes e membros do movimento paredista. Tema polêmico. Ressalto que o tema acima é polêmico, mas existem decisões recentes do STJ no mesmo sentido, ou seja, afirmando que é possível o desconto da remuneração dos grevistas. Vale lembrar, no entanto, que em vez dos descontos, é permitido que seja feita uma negociação para que haja compensação dos dias paralisados. Parece-me ser a posição majoritária no STJ. Confira. 2. É pacífica a jurisprudência, em conformidade com a do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, na medida em que o exercício do direito de greve acarreta, consoante disposto no art. 7 da Lei 7.783, 1989, não gerando direito à remuneração, salvo acordo específico formulado entre as partes 3. O dever de assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal contida no art. 116, inciso X, da Lei nº 8.112/90. Assim, ocorrendo a falta ao serviço, deve o servidor, oportunamente, justificá-la sua chefia imediata, sob pena de ter descontado em sua remuneração os dias não trabalhados, nos termos da disciplina prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 8.112/90, para faltas injustificadas. 4. Nas ausências justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior, o servidor tem o dever de comunicar à chefia imediata, que poderá autorizar a devida compensação, de modo a evitar a realização dos descontos. Até outras normas contidas no inciso I, parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.112/90, licita o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento paredista, suspensão do contrato do trabalho. 5. A falta decorrente de participação do servidor em movimento paredista é considerada ausência justificada, que, segundo a referida dicção legal, pode ser compensada, evitando o desconto na remuneração. 6. Aplicando a mesma sistemática para todas as faltas justificadas não compensadas, prescinde de processo administrativo a realização dos descontos na remuneração do servidor decorrentes das referidas ausências. 7. Segurança denegada. STJ 3 a seção. MS 14.942/DF, Réu. Milaurita Vaz, julgado em 9 de maio de 2012, esta Corte assentou a compreensão de que, embora o direito de greve seja constitucionalmente assegurado, é legítimo o desconto relativo aos dias não trabalhados. STJ 6 a turma. A GRG no RSP 1.145.471/SC, Minharoldo Rodrigues. Des. Convi. TJCE, julgado em 9 de agosto de 2011, informativo 563 STJ, 29051406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 5. Direito civil. Responsabilidade civil. Prazo prescricional da ação de indenização proposta contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é de 5 anos. O prazo prescricional para que a vítima de um acidente de trânsito proponha ação de indenização contra a concessionária de serviço público de transporte coletivo, empresa de ônibus. O fundamento legal para esse prazo está no art. C da Lei 9.494/97, também no art. 14 CC art. 27, do CDC, STJ 3 a turma, RSP 1.277.724 PR, Réu. João Otávio de Noronha, julgado em 26 de maio de 2015, info 563. Imagine a seguinte situação adaptada: João foi atropelado por um ônibus de linha, pertencente à empresa privada XXX, que é concessionária do serviço público de transporte coletivo. A vítima deseja ingressar com ação de indenização por danos morais e materiais contra a concessionária. Qual é o prazo prescricional aplicável? 3 ou 5 anos? 5 anos. Qual é o fundamento para esse prazo de 5 anos? Seria o decreto 20.910.932, que dispõe sobre a prescrição contra a fazenda pública. Não. O fundamento
fundamento legal para o prazo de 5 anos é o artigo C da Lei N. 9.494/97, que se encontra em vigor e que é norma especial em relação ao artigo 206-3 do Código Civil. Veja o que diz o dispositivo. Artigo C. Prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. O STJ entendeu que não se aplicaria ao caso o decreto 20.910.932, porque a Lei N. 9.494/97 é mais específica para a situação, já que envolvia concessionária de serviço público. Outro fundamento que poderia ser invocado como reforço: o CDC ao pedestre que é atropelado por um ônibus de linha é considerado como consumidor por equiparação. Bistander. Logo, há uma relação de consumo por força da regra de extensão do artigo 17 do CDC. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Assim, pode-se aplicar também o regime da responsabilidade pelo fato do serviço do artigo 14 do CDC e, consequentemente, o prazo de prescrição seria também de 5 anos, conforme previsto no artigo 27 do CDC. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção I deste capítulo, iniciando, se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria DPVAT, termo inicial da atualização monetária das indenizações relativas ao seguro DPVAT, a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no 7º do artigo 5 da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. STJ 2, a seção RSP 1.483.620 SC, réu, M. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27 de maio de 2015, info 563, informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 6, que é o DPVAT. O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não. Em outras palavras, qualquer pessoa que sofrer danos pessoais causados por um veículo automotor, ou por sua carga, em vias terrestres, tem direito a receber a indenização do DPVAT. Isso abrange os motoristas, os passageiros, os pedestres ou, em caso de morte, os seus respectivos herdeiros. Dois carros batem em decorrência da batida. Acertam também um pedestre que passava no local. No carro 1, havia apenas o motorista. No carro 2, havia o motorista e mais um passageiro. Os dois motoristas morreram. O passageiro do carro 2 e o pedestre ficaram inválidos. Os herdeiros dos motoristas receberão indenização de DPVAT no valor correspondente à morte. O passageiro do carro 2 e o pedestre receberão indenização de DPVAT por invalidez. Para receber indenização, não importa quem foi o culpado, ainda que o carro 2 tenha sido o culpado. Os herdeiros dos motoristas, o passageiro e o pedestre sobreviventes receberão a indenização normalmente. O DPVAT não paga indenização por prejuízos decorrentes de danos patrimoniais, somente danos pessoais. Quem custeia as indenizações pagas pelo DPVAT? Os proprietários de veículos automotores. Trata-se de um seguro obrigatório. Assim, sempre que o proprietário do veículo paga o IPVA, está pagando também, na mesma guia, um valor cobrado a título de DPVAT. O STJ afirma que a natureza jurídica do DPVAT é de um contrato legal, de cunho social. O DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74. Como a pessoa obtém a indenização do DPVAT, a pessoa deverá procurar uma das empresas seguradoras que seja consorciada ao DPVAT e apresentar a documentação necessária. Para requerer o seguro DPVAT não é necessário advogado, despachante ou qualquer outra ajuda de terceiros. Existe um prazo para pagamento. Sim, a lei prevê que a indenização deve ser paga em cheque nominal aos beneficiários, no prazo de 30 dias da entrega dos documentos que comprovem o acidente, o óbito, a invalidez etc. Art. 5.1. Qual é o valor da indenização de DPVAT prevista na lei no caso de morte? R. cifrão 13.500,00 por vítima, no caso da invalidez permanente. Até R. cifrão 13.500,00 por vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares. Até R. cifrão 2.700,00 como reembolso a cada vítima. Esses valores estão previstos textualmente no artigo 13 da Lei nº 6.194/74 e foram previstos nesta lei por força da MP 340/2006. Confira. Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 desta lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada, e R. cifrão 13.500,00, R$13.500, no caso de morte, e até R. cifrão 13.500,00, R$13.500, no caso da invalidez permanente, e até R. cifrão 2.700,00, R$2.700, como reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas ao BS. Os três incisos acima foram incluídos pela medida provisória 340/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007. Antes, tais valores eram previstos em salários mínimos informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 7. Pois bem, imagine agora a seguinte situação hipotética: a esposa de João faleceu em um acidente de trânsito. João pleiteou, então, o pagamento da indenização de R. cifrão 13.500,00 prevista no inciso I do artigo 13 da Lei nº 6.194/74. No entanto, João defendeu a seguinte tese: ora, esse valor é o mesmo desde 2006, quando a MP 340/2006 foi editada. Isso não é justo porque em todos os pagamentos de valores deverá haver correção monetária. Desse modo, João sustentou que o valor que seria pago a ele, ou seja, os R. cifrão 13.500,00, deveria ser corrigido monetariamente desde 2006 até o momento do seu pagamento. A tese de João foi aceita pela jurisprudência. Os valores da indenização do DPVAT deverão ser atualizados, corrigidos monetariamente, desde 2006, ou seja, quando tais quantias foram previstas na lei em quantias fixas. Não, a MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, não previu que os valores deveriam ser corrigidos desde 2006. Isso não foi determinado pela ANP. Assim, infelizmente, tais indenizações foram, ao longo dos anos, perdendo valor real diante da inflação. Mas a lei do DPVAT, Lei nº 6.194/74, não prevê nenhum tipo de correção monetária. Ela não fala disso em nenhum dispositivo. Prevê sim, o 7º do artigo 5 da Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei 11.482/2007, estabelece o seguinte: artigo 5. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. Desse modo, a única correção monetária que a lei do DPVAT previu foi para o caso de a indenização não ser paga no prazo de 30 dias, que é o tempo previsto na lei para que a seguradora pague o beneficiário. Artigo 5. Assim, demorando mais de 30 dias para ser paga a indenização, deverá incidir correção monetária,
que será contada desde a data do evento danoso. Resumindo, existe correção monetária dos valores do DPVAT desde 2006. Não, tais valores foram previstos em quantias fixas e a MP e a lei não previram formas de corrigir tais quantias. Infeliz opção do legislador, que não pode ser consertada pelo Poder Judiciário. Existe alguma forma de correção monetária dos valores do DPVAT? Sim, a lei prevê que, se a seguradora demorar mais que 30 dias para pagar a indenização após o recebimento dos documentos, o beneficiário deverá receber os valores com correção monetária. Mas o termo inicial desta correção não é 2006 e sim a data do evento danoso. Em sede de recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese: a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no 7º do art. 5 da Lei N. 619.474, redação dada pela Lei N. 11.48222007, opera, se desde a data do evento danoso informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 8, união estável e retroatividade dos efeitos de contrato de união estável, não é lícito aos conviventes atribuírem efeitos retroativos ao contrato de união estável, a fim de eleger o regime de bens aplicável ao período de convivência anterior à sua assinatura. Em 2010, Christian, rico empresário, começa a namorar Anastasia. O relacionamento fica sério e se transforma em uma união pública, duradoura e contínua. Eles, inclusive, falam em constituir uma família. Em 2015, orientado por seus advogados, Christian decide celebrar com Anastasia um contrato de união estável, contrato de convivência. No instrumento é estipulado que o regime de bens do casal é o da separação total. Consta uma cláusula no contrato prevendo que esse regime de bens retroage ao ano de 2010, quando começou o relacionamento entre o casal. O STJ entende que essa cláusula de retroação é inválida. STJ 3 a turma, RSP 1.383.624 MG, réu, Moura Ribeiro, julgado em 2 de junho de 2015, info 563 união estável. Conceito: a união estável é uma entidade familiar, caracterizada pela união entre duas pessoas, do mesmo sexo ou de sexos diferentes, que possuem convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Previsão constitucional art. 226 13, para efeito da proteção do Estado. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Previsão no CC 2002 art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Apesar da CF 88 e do CC 2002 falarem em união de homem e mulher, o STF, ao julgar a de 4.277 DF em conjunto com a DPF 132 RJ, entendeu que é possível a existência de uniões estáveis homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. A de 4.277, réu, Minheiras Brito, Tribunal Pleno, julgado em 5 de maio de 2011. Requisitos para caracterização da união estável: a união deve ser, não pode ser oculta, clandestina. B, a união deve ser, ou seja, estável, apesar de não se exigir um tempo mínimo. C, a união deve ser, sem que haja interrupções constantes. D, a união deve ser estabelecida com e as duas pessoas para casar. F, a união entre essas duas pessoas deve ser exclusiva. É impossível a existência de uniões estáveis concomitantes e a existência de união estável se um dos componentes é casado e não separado de fato. A coabitação é um requisito da união estável. Não, o CC 2002 não exige que os companheiros residam sob o mesmo teto, de sorte que continua em vigor, com as devidas adaptações. A antiga súmula 382 STF, a vida em comum sob o mesmo teto moro shorio, não é indispensável a caracterização do concubinato, se duas pessoas estão vivendo em união estável. A lei prevê regras para disciplinar o patrimônio desse casal. Sim, o Código Civil estabelece que, na união estável, as relações patrimoniais entre o casal obedecem às regras do regime da comunhão parcial de bens, art. 1725. Em outras palavras, é como se as pessoas que vivem em união estável estivessem casadas sob o regime da comunhão parcial de bens pública duradoura contínua. O objetivo de constituir uma família não podem ter impedimentos. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 9. É possível que esse casal altere isso? Sim, os companheiros podem celebrar um contrato escrito entre si estipulando regras patrimoniais específicas que irão vigorar naquela união estável. Empresários, esportistas ou artistas milionários costumam assinar contratos de convivência com suas companheiras estabelecendo que, naquela união estável, irá vigorar o regime da separação de bens. Imagine agora a seguinte situação hipotética. Em 2010, Christian, rico empresário, começa a namorar Anastasia. O relacionamento fica sério e se transforma em uma união pública, duradoura e contínua. Eles, inclusive, falam em constituir uma família. Em 2015, orientado por seus advogados, Christian decide celebrar com Anastasia um contrato de união estável por meio de escritura pública lavrada por tabelião de notas. No contrato é estipulado que o regime de bens do casal é o da separação total. A cláusula 9, 1, 2, 3, 4 afirma que esse regime de bens retroage ao ano de 2010, quando começou o relacionamento entre o casal. Segundo o STJ, essa cláusula é válida? Não, não é lícito aos conviventes atribuírem efeitos retroativos ao contrato de união estável, a fim de eleger o regime de bens aplicável ao período de convivência anterior à sua assinatura. O regime de bens entre os companheiros começa a vigorar na data da assinatura do contrato, assim como o regime de bens entre os cônjuges começa a produzir efeitos na data do casamento. 1 do art. 1639 do CC. Assim, em nosso exemplo, Anastasia será proprietária de metade do que Christian adquiriu onerosamente desde que começou a união estável até a data da assinatura do contrato, quando passa a vigorar o regime da separação total. O contrato de união estável é válido, mas somente gera efeitos para o futuro. Ou seja, o STJ não admitiu a atribuição de efeitos pretéritos. Em suma, só a cláusula da retroação é que era ilícita. Cuidado, muitos livros defendem posição contrária ao que foi decidido pelo STJ. É o caso, por exemplo, de Maria Berenice Dias e Francisco José Cali. Assim, muita atenção para o tipo de pergunta que será feita na hora da prova para não se lembrar do que leu no livro e errar a questão. Especialmente em concursos CESP. Sucessão causa mortis, responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento de dívida divisível do autor da herança em execução de dívida divisível do autor da herança ajuizada após a partilha. Cada herdeiro beneficiado pela sucessão responde na proporção da parte que lhes coube na herança. João faleceu e deixou como únicos herdeiros seus 5 filhos. O patrimônio deixado por João foi equivalente a R$ 1 milhão, tendo cada filho herdado a quota parte de 20% desse valor. Depois de ter sido feito o inventário e a partilha dos bens, apareceu Mário cobrando uma dívida de R$ 500 mil da qual João era devedor. Mário terá que ingressar com a execução contra os 5 herdeiros e cada um responderia por 20% da dívida, proporcional à parte que coube a cada um. Logo, como a dívida total é R$ 500 mil, cada herdeiro somente poderia ser condenado a pagar, no máximo, R$ 100 mil. STJ 4 a turma, RSP 1.367.942 SP, réu, Luiz Felipe Salomão, julgado em 21 de maio de 2015, info 563 informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 10. Imagine a seguinte situação hipotética. João faleceu e deixou como únicos herdeiros seus 5 filhos. O patrimônio
deixado por João foi equivalente a R cifrão 1 milhão, tendo cada filho herdado a quota parte de 20% desse valor, ou seja, R cifrão 200 mil. Depois de ter sido feito o inventário e a partilha dos bens, apareceu Mário com uma nota promissória assinada por João na qual este se comprometia a pagar R cifrão 500 mil. Em outras palavras, Mário possui um título executivo assinado por João. Se Mário tivesse aparecido antes da partilha, ele poderia se habilitar no inventário para receber a quantia. Sim, assim que a pessoa morre, surge a herança, que é transmitida aos herdeiros, art. 1784 do CC. A herança é formada pelo acervo patrimonial e pelas dívidas, obrigações, deixadas pelo falecido. Os credores do autor da herança têm a faculdade de, antes da partilha dos bens transmitidos, habilitar seus créditos no juízo do inventário ou, então, de ajuizarem ações de cobrança contra o espólio. A habilitação de crédito pode ensejar o pagamento da dívida no próprio processo de inventário ou, se surgir discordância entre os sucessores, o juiz poderá determinar a reserva de bens para garantir o eventual pagamento da obrigação, art. 1997. 1. E o credor terá que ajuizar ação própria autônoma contra o espólio. E no caso de já ter sido feita a partilha, em nosso exemplo, Mário poderá executar o título, contra quem será proposta a execução. Sim, mesmo já tendo ocorrido a partilha, ainda assim ele poderá ajuizar a execução de título extrajudicial. Como não existe mais espólio, essa ação será proposta contra os herdeiros do morto. Isso está previsto no Código Civil. Nos seguintes termos, art. 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Essa mesma regra é trazida pelo CPC, mas os herdeiros irão responder por uma dívida que não era deles, e sim do morto. Sim, os herdeiros irão responder pela dívida, mas esta responsabilidade é intra vires hereditatis, ou seja, é proporcional à parte que lhe coube. Há, portanto, uma responsabilidade patrimonial limitada. Além dos dispositivos acima citados, isso fica também claro pela leitura da uma parte do art. 1792 do CC, CPC 1973 CPC 2015 art. 597. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube. art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. art. 1792. Incumbe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados mesmo sendo a dívida divisível. Em dinheiro, o credor poderá ajuizar a ação contra um só herdeiro cobrando o débito todo. Mário poderá propor a execução contra apenas alguns dos filhos cobrando a dívida toda. Não, em execução de dívida divisível do autor da herança ajuizada após a partilha, cada herdeiro beneficiado pela sucessão responde na proporção da parte que lhes coube na herança. Após a partilha, não há que se falar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, motivo pelo qual caberá ao credor executar os herdeiros pró rata, observando a proporção da parte que lhes coube. Quinhão, no tocante ao acervo partilhado. Assim, em nosso exemplo, Mário teria que ingressar com a execução contra os 5 herdeiros e cada um responderia por 20% da dívida, proporcional à parte que coube a cada um. Logo, como a dívida total é R cifrão 500 mil, cada herdeiro somente poderia ser condenado a pagar, no máximo, R cifrão 100 mil. Informativo 563 STJ, 2905/14/06/2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 11. Sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes e regime da comunhão parcial. Importante: o cônjuge irá herdar se o falecido deixou descendentes. Depende. Para responder a isso deveremos analisar o regime de bens, art. 1829, e, do CC. Se o cônjuge era casado sob o regime da comunhão parcial de bens e o falecido deixou descendentes, o cônjuge terá direito à herança se o falecido não deixou bens particulares. O cônjuge sobrevivente não terá direito à herança. Vale ressaltar, no entanto, que ele, como cônjuge, já tem direito à metade desses bens por ser meeiro. João morreu e deixou 4 casas de igual valor. João não deixou bens particulares. Maria, esposa de João, terá direito a 2 casas por ser meeira. Os filhos de João herdarão as outras 2 casas. Maria não terá direito à herança se o falecido deixou bens particulares. Tais bens particulares serão herdados tanto pelo cônjuge como pelos descendentes. Eles dividirão ou concorrerão. João morreu e deixou 4 casas de igual valor. 2 dessas casas serão bens comuns do casal. Casas A e B. As 2 outras serão bens particulares de João. Casa C e D, que ele possuía em seu nome mesmo antes de se casar. Maria, esposa de João, terá direito a uma casa. A, por ser meeira. A meeira tem direito à metade dos bens comuns. Os filhos de João herdarão sozinhos, sem a participação de Maria. A casa B, os filhos de João, em concorrência com Maria, herdarão também as casas C e D, bens particulares de João. O entendimento do STJ está em harmonia com o enunciado da Jornada de Direito Civil. Enunciado 270 CJF. O art. 1829, inciso I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos. O falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência restringe-se a tais bens, devendo os bens comuns, meação, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Resumindo, o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, somente concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido com relação aos bens particulares eventualmente constantes do acervo hereditário. STJ2 a seção. RSP 1.368.123 SP. Réu. Min Sidney Bennett. Réu para Acórdão Mira Araújo. Julgado em 22 de abril de 2015. Info 563. Se a pessoa morrer e for casada, o cônjuge terá direito à herança. O cônjuge é herdeiro. Sim, o cônjuge é herdeiro necessário. Art. 1845 do CC. O cônjuge será considerado herdeiro necessário mesmo que ele e o falecido fossem casados sob o regime da separação de bens? Sim, o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário. Art. 1845. Informativo 563 STJ, 2905/14/06/2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 12. Seção. O cônjuge não será herdeiro se, quando houve a morte, o casal estava separado, nos termos do art. 1830 do CC, art. 1830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Esqueça a exceção. Voltemos à regra. O casal não estava separado, ou seja, continua junto. O cônjuge irá herdar se o falecido deixou descendentes. Depende. Aí teremos que analisar o regime de bens. A regra está no art. 1829 e, do CC, art. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte e, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Art. 1640. Parágrafo único, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Esse inciso é muito confuso e mal redigido, o que gera bastante polêmica na doutrina e jurisprudência. O que se pode extrair dele é o seguinte: o cônjuge é herdeiro necessário, mas há situações em que a lei deu primazia, preferência, para os descendentes do morto. Assim, foram previstos alguns casos em
que o herdeiro, a depender do regime de bens, não irá ter direito à herança, ficando esta toda com os descendentes. Vejamos. E, situações em que o cônjuge herda em concorrência com os descendentes e, situações em que o cônjuge não herda em concorrência com os descendentes. Regime da comunhão parcial de bens. Se existirem bens particulares do falecido. Regime da separação convencional de bens. É aquela que decorre de pacto antenupcial. Regime da comunhão parcial de bens. Se não havia bens particulares do falecido. Regime da separação legal, obrigatória, de bens. É aquela prevista no art. 1641 do CC. Regime da comunhão universal de bens. Observação importante para fins de concurso. O fato de o cônjuge não ter direito à herança, se existirem descendentes do falecido e dependendo do tipo de regime de bens, não faz com que ele, cônjuge, perca sua qualidade de herdeiro necessário. Ele continua sendo chamado de herdeiro necessário mesmo que, eventualmente, no caso concreto, não venha a ter direito à herança. Chamo a atenção para isso porque é o entendimento do STJ e pode ser cobrado na prova. Veja o que disse o Min João Otávio de Noronha, e a norma contida no art. 1829, e, do mesmo Codex não altera essa realidade. O que ali está definido são as situações em que o herdeiro necessário cônjuge concorre com o herdeiro necessário descendente. Aí, sim, a lei estabelece que, a depender do regime de bens adotado, tais herdeiros necessários concorrem ou não entre si aos bens da herança, RSP 1.382.170 SP. Qual é a justificativa do legislador para que o herdeiro não concorra com os descendentes nas situações do quadro e, segundo aponta a doutrina, o objetivo foi evitar que o cônjuge tivesse direito à meação e também à herança ao mesmo tempo, fazendo com que ele ficasse em uma situação de muita vantagem em relação aos descendentes. Em outras palavras, havendo descendentes, o legislador não quis que cônjuge superstite, sobrevivente, fosse, ao mesmo tempo, meio e herdeiro. Veja abaixo a razão em relação a cada um dos regimes. Percebam, a lei não afasta a condição de herdeiro necessário do cônjuge nos casos em que não admite a concorrência. Simplesmente atribui ao descendente a primazia na ordem da vocação hereditária. Informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 13. Comunhão universal. Se o casal é casado no regime da comunhão universal, isso significa que, quando a pessoa morre, seu cônjuge tem direito à meação, ou seja, metade dos bens do falecido já pertencem obrigatoriamente ao cônjuge superstite. A outra metade é que será a herança. Ora, o legislador pensou o seguinte: se o cônjuge já vai ter direito à metade dos bens pelo fato de ser meiro, não é justo que ele também tenha parte da outra metade em prejuízo dos descendentes. Vamos excluir o cônjuge da herança para que ela fique toda para os descendentes. Comunhão parcial. Se a pessoa era casada no regime da comunhão parcial de bens, em regra, o cônjuge não terá direito à herança porque o cônjuge já terá direito à meação, metade dos bens. O cônjuge só terá direito à herança quanto aos bens que o falecido deixar e que eram suas coisas particulares. Isso porque os bens particulares do falecido não integram o conceito de meação. Logo, tais bens particulares serão herdados tanto pelo cônjuge como pelos descendentes. Eles dividirão ou concorrerão. O cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. Se o falecido não deixou bens particulares, não há razão para o cônjuge sobrevivente ser herdeiro, pois já tem a meação sobre o total dos bens em comum do casal deixados pelo inventariado, cabendo a outra metade somente aos descendentes deste. Resumindo, se o cônjuge era casado sob o regime da comunhão parcial de bens e o falecido deixou descendentes, o cônjuge terá direito à herança. Se o falecido não deixou bens particulares, o cônjuge sobrevivente não terá direito à herança. Vale ressaltar, no entanto, que ele, como cônjuge, já tem direito à metade desses bens por ser meiro. João morreu e deixou 4 casas de igual valor. João não deixou bens particulares. Maria, esposa de João, terá direito a 2 casas por ser meira. Os filhos de João herdarão as outras 2 casas. Maria não terá direito à herança se o falecido deixou bens particulares. Tais bens particulares serão herdados tanto pelo cônjuge como pelos descendentes. Eles dividirão ou concorrerão. João morreu e deixou 4 casas de igual valor. 2 dessas casas eram bens comuns do casal. Casas A e B. As 2 outras eram bens particulares de João. Casa C e D, que ele possuía em seu nome mesmo antes de se casar. Maria, esposa de João, terá direito a uma casa. A, por ser meira. A meira tem direito à metade dos bens comuns. Os filhos de João herdarão sozinhos, sem a participação de Maria. A casa B, os filhos de João, em concorrência com Maria, herdarão também as casas C e D, bens particulares de João. Separação legal, obrigatória. O regime da separação legal, obrigatória, é aquele no qual a lei impõe a sua adoção pelo fato de as pessoas estarem casando em determinadas situações em que o legislador considerou arriscadas ao patrimônio de um dos nubentes. Tais hipóteses estão previstas no art. 1641 do CC. Por isso, a lei impõe que os patrimônios fiquem separados. Pensando nisso, o legislador entendeu que, se tais patrimônios deverão ficar separados quando em vida, é natural que eles também fiquem separados quando houver a morte do A, marido, mulher e existirem descendentes. E o regime da participação final nos aquestos. Houve uma falha do legislador, que não previu como fica a sucessão do cônjuge em caso do regime da participação final nos aquestos. Diante disso, a doutrina majoritária afirma que deverá ser aplicada, por analogia, a mesma regra da comunhão parcial de bens. Assim, em regra, o cônjuge não herdará, porque ele já irá receber a meação, salvo se houver bens particulares. Existindo bens particulares, ele terá direito de participar da herança desses bens particulares. Existe um enunciado do CJF nesse sentido. Informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 14. Enunciado 270 CJF. O art. 1829, inciso I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos. O falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência restringe-se a tais bens, devendo os bens comuns, meação, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes se o falecido morrer e não tiver descendentes. Aí teremos que analisar os demais incisos do art. 1829. Resumindo, se o falecido tiver deixado descendentes, o cônjuge superstite poderá ou não concorrer com eles na divisão da herança. Teremos que analisar o regime de bens se o falecido não tiver deixado descendentes, mas houver ascendentes. O cônjuge superstite irá concorrer com eles. Não importa mais o regime de bens se o falecido não tiver deixado nem descendentes nem ascendentes. O cônjuge superstite irá ficar com toda a herança para si. Não importa mais o regime de bens. Ponto. Se o falecido não tiver deixado nem descendentes nem ascendentes nem cônjuge, a herança ficará com os colaterais até 4 graus. Se o falecido não tiver deixado nem descendentes nem ascendentes nem cônjuge nem colaterais até o 4 grau, a herança será declarada vacante, vaga, e passará ao patrimônio do município. Ou DF. Ponto. Colação de bens. Direito de o herdeiro exigir a colação mesmo que ainda não concebido no momento da doação. Importante. O filho do morto tem o direito de exigir de seus irmãos a colação dos bens que estes receberam via doação a título de adiantamento da legítima, ainda que sequer tenha sido concebido ao tempo da liberalidade. Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante se o herdeiro nasceu antes ou após a doação, não havendo também diferença entre os descendentes, se são eles irmãos germanos ou unilaterais ou se supervenientes a eventual separação ou divórcio do doador. Em 2007, João doou todo o seu patrimônio, casas, apartamentos, carros etc., para seus 3 filhos, Hugo, Tiago e Luiz. Em 2010, João teve um novo filho, João Júnior, fruto de um relacionamento
relacionamento com sua secretária. Em 2012, João faleceu. Foi aberto o inventário de João e João Júnior. O caçula temporão, representado por sua mãe, habilitou-se nos autos e ingressou com incidente de colação, distribuído por dependência nos autos do inventário, requerendo que todos os bens recebidos em doação por Hugo, Tiago e Luiz fossem colacionados, devolvidos, para serem partilhados. Os donatários, Hugo, Tiago e Luiz, contestaram o pedido afirmando que João Júnior ainda não havia nascido e sequer tinha sido concebido ao tempo das doações, o que afastaria o seu interesse em formular pedido de colação. STJ3 a turma, RSP 1.298.864 SP, réu, Marco Aurélio Belize, julgado em 19 de maio de 2015, info 563 noção geral sobre colação quando uma pessoa morre. O Código Civil prevê diversas regras para que o patrimônio do falecido seja partilhado entre os seus herdeiros. Se o falecido tiver deixado filhos, o cônjuge supérstite poderá ou não concorrer com eles na divisão da herança. Teremos que analisar o regime de bens. Entre os filhos, por sua vez, não existe distinção, devendo cada um deles receber o mesmo quinhão. Ocorre que pode acontecer de o falecido, quando ainda era vivo, ter doado alguns de seus bens para uso informativo 563 STJ 2905 a 1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 15 Vicentes ou para seu cônjuge companheiro. João possuía 2 apartamentos e 3 filhos. Quando ainda estava vivo, João doou um apartamento para o filho 1 e outro para o filho 2, não doando nada para o filho 3. Na situação narrada no exemplo, repare que houve uma distribuição desigual do patrimônio. Assim, quando João morresse, sua esposa e o filho 3 ficariam, em tese, sem herança porque ele, ainda em vida, doou os bens para os outros filhos. O legislador entendeu que esse cenário não seria justo e, por isso, criou uma regra para proteger os herdeiros necessários contra doações que forem feitas durante a vida do falecido e que não invadirem a legítima sem respeitar a igualdade que deve existir entre os herdeiros necessários que concorrem entre si. Assim, em nosso exemplo, depois que João falecer, o CC impõe que os filhos 1 e 2 deverão devolver os apartamentos doados e estes imóveis, juntamente com o restante da herança deixada pelo morto, serão divididos entre os herdeiros na forma prevista pela lei. Conceito de colação. Colação é o dever imposto pelo Código Civil aos herdeiros necessários do falecido, no sentido de que, se eles receberam alguma doação do falecido quando este ainda era vivo, serão obrigados a trazer de volta para o monte esses bens, a fim de que, reunido todo o patrimônio que pertencia ao morto, ele seja partilhado entre os herdeiros na forma prevista na lei. Previsão no Código Civil. A colação está disciplinada nos artes 2002 a 2012 do CC. Imagine agora a seguinte situação adaptada. Em 2007, João doou todo o seu patrimônio, casas, apartamentos, carros etc., para seus 3 filhos, Hugo, Tiago e Luiz. Em 2010, João teve um novo filho, João Júnior, fruto de um relacionamento com sua secretária. Em 2012, João faleceu. Foi aberto o inventário de João e João Júnior. O caçula temporão, representado por sua mãe, habilitou-se nos autos e ingressou com incidente de colação, distribuído por dependência nos autos do inventário, requerendo que todos os bens recebidos em doação por Hugo, Tiago e Luiz fossem colacionados, devolvidos, para serem partilhados. Os donatários, Hugo, Tiago e Luiz, contestaram o pedido afirmando que João Júnior ainda não havia nascido e sequer tinha sido concebido ao tempo das doações, o que afastaria o seu interesse em formular pedido de colação. Depois de muita discussão, baixaria e briga, a questão chegou ao STJ. A dúvida jurídica é a seguinte: João Júnior tem direito de exigir que seus irmãos façam a colação dos bens que receberam por meio de doação mesmo tendo esta ocorrido antes de ele ser concebido? Sim, o filho do morto tem o direito de exigir de seus irmãos a colação dos bens que estes receberam via doação a título de adiantamento da legítima, ainda que sequer tenha sido concebido ao tempo da liberalidade. Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante se o herdeiro nasceu antes ou após a doação, não havendo também diferença entre os descendentes, se são eles irmãos germanos ou unilaterais ou se supervenientes a eventual separação ou divórcio do doador. O que deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente impõe ao S. donatário, S. a obrigação de, quando o doador morrer, o S. descendente, S. beneficiado, S. trazer, em, o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso existem outros herdeiros necessários. Artes 2002, parágrafo único, e 2003 do CC Informativo 563 STJ, 2905 a 1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 16 Direito do Consumidor Práticas abusivas envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor súmula 532 STJ, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. STJ, Corte Especial, aprovada em 3 de junho de 2015. Você já deve ter passado por esta situação ou conhece alguém que já a vivenciou. Determinado dia, chega em sua casa uma correspondência do banco. Ao abrir, lá você verifica que ela existe um cartão de crédito com seu nome e uma carta da instituição financeira dizendo que, para usufruir dos serviços, você deve ligar gratuitamente para a central de atendimento e desbloquear o cartão. Você, então, pensa, mas eu não solicitei este cartão, porque me mandaram. Algumas pessoas acabam ligando e desbloqueando o cartão, outras simplesmente o quebram e descartam. Diversos consumidores, no entanto, sentiram-se realmente incomodados com tal prática e passaram a ingressar na justiça questionando a legalidade dessa conduta das administradoras de cartões de crédito, pedindo indenização pelos danos morais causados. As instituições financeiras defenderam-se dizendo que o envio dos cartões de crédito consiste em mera oferta de um serviço, ou seja, uma comodidade proporcionada aos clientes e que os cartões são enviados bloqueados, de forma que não haveria nenhum prejuízo aos consumidores. Argumentaram, ainda, que esta prática não acarreta dano moral indenizável, gerando, no máximo, um mero aborrecimento corriqueiro aos clientes. A questão chegou ao STJ em diversas oportunidades. O que foi decidido é permitido enviar cartão de crédito ao cliente sem este ter solicitado. Não, isso configura algo que o Código de Defesa do Consumidor chama de prática abusiva. Trata-se, portanto, de porque viola o art. 39 e, do CDC, ato ilícito art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, e enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Haverá prática abusiva mesmo se o cartão de crédito que for enviado estiver bloqueado. Sim, não importa que cartão de crédito esteja bloqueado. Se ele foi enviado ao consumidor sem que este tenha feito pedido pretérito e expresso, isso já caracteriza prática comercial abusiva, violando frontalmente o disposto no art. 39 e, do CDC, STJRSP 1.199.117/SP, réu, M. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18 de dezembro de 2012. O consumidor que recebeu o cartão de crédito terá direito de receber indenização por danos morais. Sim, o STJ reconhece o direito do consumidor à indenização por danos morais nestes casos. Além disso, haverá algum outro tipo de punição para a instituição financeira. Sim, além de arcar com a indenização por danos morais, a instituição financeira também poderá ser condenada a pagar multa administrativa imputada pelos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, nos termos do art. 56 e, do CDC Informativo 563, STJ, 2905 a 1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 17S. O consumidor, mesmo
mesmo não tendo solicitado o cartão, optar por ficar com ele. Flávio Tartucci defende que, no caso de envio de cartão de crédito sem solicitação, se o consumidor quiser com ele permanecer, a instituição não poderá cobrar anuidade, devendo esse serviço ser considerado como amostra grátis, com base no artigo 39, parágrafo único, do CDC, Manual de Direito do Consumidor, São Paulo, método, 2014, p. 377, art. 39, parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso I, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Direito empresarial marca caducidade de marca. Art. 143 da LPI. Atenção. Concursos federais. A Lei 9.279/96 prevê a possibilidade de o registro da marca caducar se não for usada. Art. 143. Caducar o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento, e o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou e o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas ele só é vendido para o mercado externo, nunca sendo comercializado aqui. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso I? Não. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda a proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no país o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de uso da marca iniciado no Brasil. Imagine que uma marca é registrada no INPI. A empresa, de grande porte, começa a fabricá-lo aqui no Brasil, mas depois de mais de 5 anos, somente produziu cerca de 70 pacotes do produto. Há risco de haver a caducidade da marca com base no inciso I. Sim, é possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de 5 anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos. No caso analisado pelo STJ, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, foi considerado inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca. STJ 4 a turma, RSP 1.236.218 RJ, réu, Mira Araújo, julgado em 5 de fevereiro de 2015, info 563. A situação concreta, com adaptações, foi a seguinte: a fabricante de cigarros Souza Cruz S.A. registrou no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca Calarado para ser usada em cigarros. Em 2002, a empresa produziu alguns cigarros com a marca Calarado, mas todos eles eram destinados ao informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 18 exportação, ou seja, nenhum foi vendido no Brasil. Após alguns meses, a empresa suspendeu a sua fabricação e, desde então, produziu apenas umas 70 caixas desse cigarro. Pedido de caducidade. Uma empresa concorrente do mesmo ramo de atividade, de olho na marca, pediu ao INPI que fosse declarada a caducidade do registro da marca Calarado, nos termos do art. 143 da Lei N. 9.279/96, art. 143. Caducar o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento, e o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou e o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. 2. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Argumentos: essa empresa concorrente apresentou 2 argumentos para pedir a caducidade. 1. A Souza Cruz S.A. nunca iniciou o uso da marca no Brasil, considerando que, em 2002, produziu alguns cigarros, mas todos eles eram destinados à exportação, ou seja, nenhum foi vendido no Brasil. Logo, essa situação seria enquadrada no inciso I do art. 143. 2. Depois de 2002, foram fabricados pouquíssimos cigarros com esse nome, o que caracteriza a interrupção do uso da marca por mais de 5 anos consecutivos. Situação que se amoldaria ao inciso I do mesmo artigo. Razões legítimas. A Souza Cruz S.A., titular da marca, refutou os argumentos afirmando que o primeiro argumento da empresa concorrente deve ser acolhido. Não. O fato de o cigarro ser destinado exclusivamente ao mercado externo não significa que o uso da marca tenha sido iniciado no Brasil. Dito de outra forma, como o cigarro era produzido em nosso país, pode-se dizer que a empresa iniciou sim o uso da marca no Brasil, mesmo que as suas vendas fossem apenas para exportação. Dessa forma, se a empresa fabricava os cigarros no Brasil e os revendia para o exterior, ela estava usando a marca no Brasil e tal situação não se enquadra no inciso I do art. 143 da LPI. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda a proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no país o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de uso da marca iniciado no Brasil. O segundo argumento da empresa concorrente deve ser acolhido. Sim, é possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de 5 anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos. Na situação em análise, a empresa que era detentora da marca, uma das maiores do mundo, vendeu apenas 70 pacotes de cigarros da marca Calarado, o que gerou receita de R$ 614,75. Isso é inexpressivo se for comparado com as outras operações bilionárias realizadas pela empresa no mesmo período, considerando que, nesse tempo, ela produziu mais de 400 milhões de cigarros de outras marcas. Logo, essa pequena produção dos cigarros Calarado é insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca. Informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 19. Sociedade anônima. Legitimidade ativa para ação social. Acionistas e companhia podem litigar em litígios consórcio facultativo ativo em ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio da sociedade anônima. Art. 159 da Lei 6.404, 1976, quando não proposta a ação pela companhia no prazo de 3 meses após a deliberação da Assembleia Geral. 3. STJ 3 a turma, RSP 1.515.710 RJ, réu, Marco Aurélio Belize, julgado em 12 de maio de 2015, info 563. Imagine a seguinte situação hipotética: João era administrador da sociedade anônima Monstros S.A. Determinado dia, João autorizou uma operação comercial sem tomar as cautelas necessárias, o que gerou um prejuízo de R$ 1 milhão para a companhia. O diretor foi destituído da função e a Assembleia Geral autorizou que a companhia ajuizasse ação de indenização contra João, antigo administrador, cobrando os prejuízos por ele causados à sociedade, nos termos do art. 159 da Lei N. 6.404/76, art.
Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio preso. Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. 4. Se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5%, pelo menos, do capital social. 5 graus. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados. O nome dessa ação prevista no art. 159 é ação social. Da análise do art. 159 da Lei nº 6.404/76, constata-se que a denominada ação social, assim compreendida como aquela voltada a reparar danos causados à própria sociedade anônima pela atuação ilícita de seus administradores, pode ser promovida a. Pela própria companhia, ação social de universi, desde que devidamente autorizada por sua Assembleia Geral, e b. por qualquer acionista, caso a demanda não seja intentada pela companhia nos 3 meses seguintes à deliberação assemblear, ou por acionistas que representem ao menos 5% do capital social, na hipótese em que a Assembleia Geral tenha deliberado por não acionar os administradores. Em ambos os casos, tem-se a denominada ação social ut singuli. Na ação social ut singuli, o acionista que a promove o faz em nome próprio, na defesa dos direitos e interesses da companhia. Está-se, pois, diante de uma legitimação extraordinária. Aliás, o 5 do artigo sob exame, de modo a explicitar tal circunstância, deixa claro que o resultado obtido com a demanda é deferido à sociedade, e não ao acionista promovente. Voltando ao caso concreto, passados 4 meses, a companhia ainda não havia ajuizado a ação social contra o ex-administrador. Diante disso, Luiz e Pedro, acionistas da companhia, decidiram eles mesmos promoverem a demanda informativo 563 STJ 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 20 Os acionistas poderiam ajuizar a ação neste caso. Sim, com base no 13 do art. 159 da LSA 13, qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral depois que a Assembleia Geral aprova a ação contra o administrador. Durante 3 meses só quem pode ingressar com a ação é a própria companhia. Após esse prazo de 3 meses, a ação poderá ser proposta não mais apenas pela sociedade, mas também por qualquer acionista. Assim, depois de 3 meses, a ação social, que era de legitimidade exclusiva da companhia, passa a ser de legitimidade concorrente, já que tanto a companhia, como qualquer acionista, estão, por lei, autorizados a pedir em juízo a reparação dos danos sofridos pela companhia pelo ato de administrador. Vale ressaltar que o dinheiro eventualmente obtido na ação pertencerá à companhia, e não aos acionistas que ajuizaram a ação, conforme vimos no 5 do art. 159 da LSA. Por outro lado, caso o resultado da demanda seja negativo, o autor responde pessoalmente pelas despesas processuais. Quando a companhia soube que os acionistas iriam ajuizar a ação, ela decidiu se apressar e pediu para propor a demanda junto com eles em litisconsórcio ativo. Isso é permitido? Sim. Acionistas e companhia podem litigar em litisconsórcio facultativo ativo em ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio da sociedade anônima. Art. 159 da Lei nº 6.404/76. Quando a ação não foi proposta pela companhia no prazo de 3 meses após a deliberação da Assembleia Geral 3 não há qualquer óbice legal para a formação de um litisconsórcio ativo facultativo integrado por sujeitos de direito que simultaneamente ostentam legitimidade concorrente para, em juízo, defender os interesses da companhia. Ação individual. Estudamos acima a legitimidade para a ação social, ou seja, aquela proposta pela sociedade ou pelos acionistas contra o administrador para que ele indenize a sociedade, companhia, pelos prejuízos causados. Existe, contudo, a chamada ação individual, que é aquela proposta por qualquer acionista ou terceiro com o objetivo de reparar o prejuízo causado a si próprio, ou seja, ao próprio acionista, e não o prejuízo da sociedade anônima. Está prevista no 7 do art. 159. Art. 159 7. A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador informativo 563 STJ 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 21 Direito processual civil. Suspensão do processo. Prejudicialidade externa entre ação reivindicatória e ação de nulidade de negócio jurídico. Imagine a seguinte situação hipotética. João alienou um imóvel para Pedro. Quando Pedro foi entrar no imóvel, descobriu que havia alguém morando nele, Carlos. Diante disso, Pedro ajuizou ação reivindicatória contra Carlos. Carlos, por sua vez, propôs ação de nulidade de negócio jurídico afirmando que João não era o legítimo proprietário do imóvel. Logo, não poderia tê-lo vendido a Pedro. Diante da existência dessas duas ações, o que o magistrado deverá fazer? O juiz deve suspender a ação reivindicatória enquanto se discute, na outra ação, a nulidade do próprio negócio jurídico que ensejou a transferência do domínio ao autor da reivindicatória. Por quanto tempo a ação deverá ficar suspensa? Pelo prazo máximo de 1 ano. Após isso, pode voltar a tramitar. Onde está prevista essa hipótese de suspensão, deve ser suspensa a ação reivindicatória de bem imóvel, pelo prazo máximo de 1 ano. Art. 265 e v.a. do CPC 1973. Art. 313 v.a. do CPC 2015, enquanto se discute, em outra ação, a nulidade do próprio negócio jurídico que ensejou a transferência do domínio aos autores da reivindicatória. STJ 1 a turma. ERSP 1.409.256 PR. Réu. Minho G. Fernandes, julgado em 6 de maio de 2015, Info 563, CPC 1973 CPC 2015 Art. 265. Suspende-se o processo, e v. quando a sentença de mérito, a depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 313. Suspende-se o processo, v. quando a sentença de mérito, a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 5. Nos casos enumerados nas letras A, B e C do INV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 ano. Fim do este prazo. O juiz mandará prosseguir no processo 4 ou a prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso V e 6 meses naquela prevista no inciso e no caso concreto. Está configurada a chamada prejudicialidade externa entre as ações. Isso porque a existência da ação de nulidade é uma questão prejudicial externa, cuja solução irá interferir no resultado da ação reivindicatória. Se a ação anulatória for procedente, faltará legitimidade ativa de causa ao autor da ação reivindicatória, justificando-se, portanto, a suspensão da ação reivindicatória pelo prazo máximo de 1 ano. Informativo 563 STJ 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 22 Caução. Possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 835 do CPC 1973, art. 83 do CPC 2015. Se o autor da ação judicial reside no exterior ou se muda para fora do país durante a tramitação do processo, ele precisará prestar uma caução que seja suficiente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios caso ele perca a ação. Essa caução não será necessária se o autor possuir bens imóveis no Brasil que possam servir para o pagamento de tais despesas. Isso está previsto no art.
235 do CPC 1973, art. 83 do CPC 2015. Essa caução não tem natureza cautelar, sendo exigível no caso em que se verificar a presença dos requisitos objetivos e cumulativos elencados na lei, podendo ser dispensada nas hipóteses previstas no art. 836 do CPC 1973, art. 83 sumo do CPC 2015, ou quando, com base na prova dos autos, as peculiaridades do caso concreto indicarem que a sua exigência irá obstaculizar o acesso à jurisdição. STJ 3 a turma, RSP 1.479.051 RJ, réu, Min Ricardo Vilas Boas Coeva, julgado em 26 de maio de 2015, info 563 CPC 1973 CPC 2015 art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Cautio pro expensis. O CPC prevê que se o autor da ação judicial reside no exterior ou se muda para fora do país durante a tramitação do processo, ele precisará prestar uma caução que seja suficiente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios caso ele perca a ação. Essa caução não será necessária se o autor possuir bens imóveis no Brasil que possam servir para o pagamento de tais despesas. Veja o que diz a lei. Essa caução é conhecida pelo nome em latim cautio pro expensis, caução para as despesas. Requisitos: para que a caução seja exigível, são necessários dois pressupostos objetivos e cumulativos: a. O autor da ação não residir no Brasil ou deixar de residir na pendência da demanda, e b. Não ter o autor da ação bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária em caso de sucumbência. Natureza: a caução de que trata esse dispositivo possui natureza cautelar. Não se trata de medida cautelar. Trata-se de uma providência relacionada com as despesas processuais, tanto que o CPC 2015 a posiciona na seção das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Logo, para a sua incidência, não se exige a presença do fumus boniuris ou do periculum in mora, mas sim a configuração dos requisitos objetivos acima listados. Qual é a consequência caso não seja prestada a caução? O juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito informativo 563 STJ 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 23 hipóteses legais de dispensa da caução. O próprio CPC já prevê situações em que a referida caução poderá ser dispensada. CPC 1973 CPC 2015 art. 836. Não se exigirá, porém, a caução, de que trata o artigo antecedente, e, na execução fundada em título extrajudicial, e, na reconvenção art. 83 sumo não se exigirá a caução de que trata o caput, e, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte, e, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, e, na reconvenção nota-se que o legislador não conferiu qualquer margem de discricionariedade ao magistrado para que dispense a prestação da caução com base em critérios subjetivos, como, por exemplo, a plausibilidade do direito em que se funda a ação, porque não se trata de faculdade, mas de imposição legal. As hipóteses de dispensa são objetivas. Dispensa da caução quando isso representar obstáculo de acesso à jurisdição. As hipóteses de dispensa da caução estão previstas no dispositivo do CPC acima transcrito. A doutrina, no entanto, afirma que, além desses casos, é possível que o juiz dispense a caução, excepcionalmente, desde que fique demonstrado, com provas, que a sua exigência irá obstaculizar o acesso à jurisdição. Foi o que decidiu o STJ. Essa é também a posição de boa parte da doutrina. Não há nenhuma inconstitucionalidade a priori na exigência constante do art. 83. CPC. A imposição de cautio pro expensis está em consonância com o art. 5 XXXVLV. CF. Não viola o direito fundamental ao processo justo e à tutela jurisdicional adequada e efetiva dos direitos. Todavia, sempre que se verificar, em concreto, que a necessidade de caução às despesas processuais ao demandante estrangeiro obsta à instauração do processo ou seu prosseguimento, violando o seu direito fundamental de acesso à justiça, é de ser dispensada a caução, por inconstitucional. Marinoni, Luiz Guilherme, Arearte, Sérgio Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, RT, 2015, P172. Recursos. Insuficiência do preparo e intimação do recorrente para suprir o pagamento. A parte que interpõe recurso contra uma decisão precisa comprovar, no momento da interposição, o preparo. Se a parte, no ato da interposição do recurso, recolhe apenas uma das verbas indispensáveis ao seu processamento, paga só as custas ou paga só as despesas com o porte de remessa e retorno, ela deverá ser intimada para suprir o preparo no prazo de 5 dias. Caso não faça isso no prazo, será decretada a sua deserção. STJ. Corte Especial. RSP 844.440 MS. Réu. Minha Antônio Carlos Ferreira. Julgado em 6 de maio de 2015. Info 563. O preparo consiste no pagamento das custas e do porte de remessa e de retorno dos autos. Preparo consiste no pagamento das despesas relacionadas com o processamento do recurso. No preparo incluem-se taxa judiciária, custas, despesas postais com envio dos autos, chamado de porte de remessa e de retorno dos autos. Informativo 563 STJ 2905/1406/2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 24. Desse modo, preparar o recurso é nada mais que pagar as despesas necessárias para que a máquina judiciária dê andamento à sua apreciação. O pagamento do preparo é feito, comumente, na rede bancária conveniada com o tribunal. Momento do preparo. O CPC afirma que a parte que está recorrendo da decisão precisa comprovar o preparo no momento da interposição do recurso. Logo, o preparo, recolhimento do valor, deve ser feito antes da interposição do recurso e, junto com o recurso interposto, o recorrente deve juntar o comprovante do pagamento. Preparo não comprovado na interposição do recurso. Se o recorrente, quando interposer o recurso, não comprovar que fez o preparo, o seu recurso será considerado deserto. Deserção. Ainda que o recorrente tenha efetuado o recolhimento, se ele, no momento da interposição do recurso, não comprovar que fez o preparo, terá seu recurso inadmitido por deserção. Deserção é a inadmissibilidade do recurso pela falta de preparo. Se o recurso foi deserto, significa que ele não foi conhecido, não foi sequer apreciado. Gramaticalmente, desertar é o mesmo que abandonar. Previsão da regra do preparo. Imagine a seguinte situação hipotética. João interpôs recurso especial. Como vimos acima, no momento da interposição, o recorrente deveria ter comprovado o preparo, pagamento da taxa judiciária e do porte de remessa e de retorno. João pagou o porte de remessa e retorno e, no momento da interposição do RSP, comprovou este pagamento juntando a respectiva guia de recolhimento da União. O recorrente não pagou, contudo, as custas judiciais. Diante disso, o recurso interposto deverá ser, desde logo, considerado deserto. Não. Segundo o STJ, na presente situação, o preparo foi feito, mas em valor insuficiente. Logo, antes de ser decretada a deserção, o recorrente deverá ser intimado para suprir o preparo no prazo de 5 dias. Essa é a solução dada pelo CPC. Desse modo, o STJ entende que, se a parte pagou apenas a taxa judiciária, não tendo recolhido o valor do porte de remessa e de retorno, o preparo foi feito, mas em valor insuficiente.
insuficiente. Como consequência, o tribunal de origem, antes de decretar a deserção, deve intimar o recorrente para, no prazo de 5 dias, suprir o valor do poste de remessa e de retorno, complementando o pagamento. Somente se não for complementado o preparo é que haverá deserção. CPC 1973 CPC 2015 Ato 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive poste de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ato 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive poste de remessa e de retorno, sob pena de deserção. CPC 1973 CPC 2015 Ato 511. 2. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Ato 1007. 2. A insuficiência no valor do preparo, inclusive poste de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Informativo 563 STJ 2905 a 1406 2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 25. Execução contra a Fazenda Pública. Descabimento de fixação de honorários advocatícios em execução invertida importante nas execuções contra a Fazenda Pública são devidos. Honorários advocatícios. 1. Sistemática dos precatórios. Se a Fazenda Pública apresentou embargos à execução, sim. Se a Fazenda Pública não apresentou embargos à execução, não. Aplica-se aqui a regra do artigo 1D da Lei 9.494/97. 2. Sistemática da RPV. Regra. Sim. Em regra, é cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, cujo pagamento da obrigação é feito mediante RPV. Exceção. A Fazenda Pública não terá que pagar honorários advocatícios caso tenha sido adotada a chamada execução invertida. No caso de RVP, não se aplica o artigo 1D da Lei 9.494/97. A execução invertida consiste no seguinte: havendo uma decisão transitada em julgado condenando a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, o próprio poder público, devedor, prepara uma planilha de cálculos com o valor que é devido e apresenta isso ao credor. Caso este concorde, haverá o pagamento voluntário da obrigação. Desse modo, a Fazenda Pública, em vez de aguardar que o credor proponha a execução, ela já se antecipa e apresenta os cálculos da quantia devida. O poder público, sem necessidade de processo de execução, cumpre voluntariamente a condenação. STJ 1 a turma. A GRG no ar SP 630.235 RS. Réu. Min Sérgio Coquina, julgado em 19 de maio de 2015. Info 563. Execução contra a Fazenda Pública. Art. 730 a 731 do CPC e honorários advocatícios. Espécies de execução contra a Fazenda Pública. Existem duas espécies de execução contra a Fazenda Pública. 1, 2, nas quais o precatório é dispensado. 13 do art. 100 da CF/diagonal 88. Execuções contra a Fazenda Pública envolvendo a sistemática de precatórios. Art. 100. Caput. CF/diagonal 88. Execuções contra a Fazenda Pública cobrando dívidas de pequeno valor. Nas execuções contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios. A Fazenda Pública tem que pagar honorários advocatícios para o credor exequente. 1. Sistemática dos precatórios. 2. Sistemática da RPV. Se a Fazenda Pública apresentou embargos à execução, sim, neste caso ela terá que pagar honorários advocatícios se perder. Se a Fazenda Pública não apresentou embargos à execução, não. Aplica-se aqui a regra do artigo 1D da Lei 9.494/97, que afirma que não serão devidos. Regra. Sim, em regra, é cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, cujo pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor. RPV. Exceção. A Fazenda Pública não terá que pagar honorários advocatícios caso tenha sido informativo 563 STJ 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 26. Pergunta 1. Porque no caso de precatório, aplica-se o artigo 1D da Lei N 9.494/97, no caso de condenação da Fazenda Pública que será paga por precatório, o poder público não pode cumprir espontaneamente a obrigação. Em outras palavras, a administração pública é obrigada a esperar que o credor proponha a execução para só então incluir o crédito na ordem cronológica de pagamentos, fila de precatórios. Ora, se a Fazenda Pública não pode se adiantar e cumprir a obrigação, isso significa que ela não pode ser punida com o pagamento de honorários advocatícios pelo simples fato de o credor ter iniciado a execução. O início da execução contra a Fazenda Pública é uma exigência constitucional para que o credor possa receber seu crédito por precatório. Logo, não foi a Fazenda Pública quem deu causa ao início da execução. Não foi a Fazenda Pública que, por birra ou vontade de descumprir o julgado que deixou de pagar a obrigação, ela simplesmente não podia pagar antes. Dessa forma, em caso de execução contra a Fazenda Pública cobrando dívida que tenha que ser quitada por precatório, o poder público não terá que pagar honorários advocatícios se ele for citado para a execução e concordar com a inclusão do crédito na lista de precatório sem questionamentos. Por outro lado, o poder público terá que pagar honorários se, citado para a execução, apresentar embargos e estes forem julgados improcedentes. Isso porque neste caso ficará demonstrado que a Fazenda Pública resistiu, de forma injustificada, ao pedido do credor. Aplica-se aqui o princípio da causalidade. Exemplo, a União é condenada a pagar R. Cifrão 500 mil a João. Sentença que transitada em julgado. Logo depois do trânsito em julgado, a Fazenda já poderá pagar João. Não, porque esse valor é alto, acima de 60 salários mínimos, e precisa ser quitado por meio de precatório. João inicia, então, processo de execução contra a Fazenda Pública. Esta será condenada a pagar novos honorários advocatícios agora pelo trabalho do advogado de João na execução. Depende, a União só terá que pagar honorários se tiver apresentado embargos à execução e estes houverem sido julgados improcedentes. Artigo 1D da Lei N 9.494/97. Pergunta 2. Porque no caso de RPV, não se aplica o artigo 1D da Lei N 9.494/97, se a Fazenda Pública é condenada a pagar uma dívida de pequeno valor, quitada por meio de RPV, ao contrário do que ocorre com os precatórios. Ela não precisa esperar a execução para pagar. A RPV pode ser diretamente expedida e paga mesmo sem que haja processo de execução instaurado pelo credor. Desse modo, se a Fazenda Pública espera o credor iniciar a execução para, só então, pagar a RPV, pode-se concluir que ela, com a sua inércia, deu causa ao trabalho extra do credor e de seu advogado, que tiveram que preparar a execução. Por conta disso, o poder público terá que pagar honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Assim, a Fazenda Pública é obrigada a pagar honorários advocatícios nas execuções envolvendo o RPV, ainda que não embargadas, porque ela já poderia ter quitado antes do processo de execução ter sido iniciado honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. O CPC 2015 incorpora e melhora a regra do artigo D. Veja
Veja, art. 85.7 não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quem seja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada adotada a chamada execução invertida. Segundo o STJ e o STF, no caso de RPV, não se aplica o artigo 1D da Lei N. 9.494/97, ou CPC 2015, implicitamente, chega à mesma conclusão no seu art. 85.7 o informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 27 exemplo, a União é condenada a pagar R-cifrão 5.000 a Pedro, sentença que transita em julgado, logo depois do trânsito em julgado, a Fazenda já poderá pagar Pedro, sim, porque esse valor é pequeno, abaixo de 60 salários mínimos, e não precisa ser quitado por meio de precatório, devendo ser pago por RPV. Ocorre que a União não tomou as providências necessárias ao pagamento da RPV, obrigando Pedro a iniciar um processo de execução cobrando a quantia. Neste caso, a União será condenada a pagar novos honorários advocatícios agora pelo trabalho do advogado de Pedro na execução. Sim, é cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, cujo pagamento da obrigação é feito mediante RPV. Não se aplica aqui o artigo 1D da Lei N. 9.494/97. Pergunta 3. No quadro acima elaborado foi dito que a Fazenda Pública não terá que pagar honorários advocatícios, mesmo sendo RPV, na chamada execução invertida. Em que consiste isso? A chamada execução invertida é uma prática procedimental surgida no Rio Grande do Sul e que hoje é adotada por diversas fazendas públicas, inclusive pela União e pelo INSS. A execução invertida, em palavras simples, consiste no seguinte: havendo uma decisão transitada em julgado condenando a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, o próprio poder público, devedor, prepara uma planilha de cálculos com o valor que é devido e apresenta isso ao credor. Caso este concorde, haverá o pagamento voluntário da obrigação. Desse modo, a Fazenda Pública, em vez de aguardar que o credor proponha a execução, ele já se antecipa e apresenta os cálculos da quantia devida. O poder público, sem necessidade de processo de execução, cumpre voluntariamente a condenação imposta. Pergunta 4. No caso de execução invertida, a Fazenda Pública terá que pagar honorários advocatícios ao credor. Não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anule com os cálculos apresentados em execução invertida, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante requisição de pequeno valor, RPV. Ponto. Em regra, é cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o pagamento da obrigação for feito mediante RPV. Entretanto, nos casos de execução invertida, a apresentação espontânea dos cálculos após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, na fase de liquidação, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em honorários advocatícios. Isso porque o poder público cumpriu voluntariamente a execução, não dando causa à instauração de processo de execução. OBS. Para maiores informações sobre o artigo 1D da Lei 9.494/97, confira o info 537 STJ execução fiscal em deferimento de pedido de penhora com fundamento na potencial e liquidez do bem na ação de execução fiscal. Frustradas as diligências para a localização de outros bens em nome do devedor e obedecida a ordem legal de nomeação de bens a penhora, não cabe ao magistrado recusar a constrição de bens nomeados pelo credor fundamentando a decisão apenas na assertiva de que a potencial e liquidez deles poderia conduzir à inutilidade da penhora. Isso porque, nos termos do art. 612 do CPC 1973, art. 797 do CPC 2015, a execução é realizada no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens indicados. Ademais, conforme preceitua o art. 591 do CPC 1973, art. 789 do CPC 2015, todo o patrimônio presente e futuro do devedor pode ser utilizado para pagamento de débitos. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 28, a União ajuizou execução fiscal contra João cobrando uma dívida de R-cifrão 20.000. Foi tentada a penhora online, via sistema BCJUD, não tendo sido localizadas contas bancárias em nome do devedor. Buscou-se também a localização de outros bens penhoráveis, mas sem sucesso. Diante disso, a União requereu a penhora de um veículo do executado, qual seja, um Volkswagen Santana CD, fabricado em 1985. O juiz indeferiu a constrição do veículo, sob o argumento de que o bem era muito antigo, o que ensejaria a inutilidade da penhora. Em uma situação parecida com esta, o STJ deu provimento ao recurso e determinou que a penhora fosse realizada. STJ 1 a turma, RSP 1.523.794 RS, réu, Sérgio Coquina, julgado em 19 de maio de 2015, info 563 conceito execução fiscal é a ação judicial proposta pela Fazenda Pública, União, Estados, DF, municípios e suas respectivas autarquias e fundações, para cobrar do devedor, créditos, tributários ou não tributários, que estão inscritos em dívida ativa. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, LEF, e, subsidiariamente, pelo CPC. O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução comum. Petição inicial. A execução fiscal começa com a petição inicial proposta pela Fazenda Pública, que é uma peça processual muito simples, normalmente de 1 ou 2 páginas, indicando apenas e o juiz a quem é dirigida, e o pedido, e o requerimento para a citação. A petição inicial deverá ser instruída com a certidão da dívida ativa, CDA, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. A petição inicial e a CDA poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Despacho do juiz, art. 7 da LEF. Se a petição estiver em ordem, o juiz irá proferir um despacho deferido à inicial e determinado que o executado seja citado. Opções do executado. Depois de citado, o executado terá um prazo de 5 dias para adotar uma das seguintes opções: 1. Pagar a dívida cobrada. 2. Garantir a execução. 3. Não pagar nem garantir. Quais as formas por meio das quais o devedor poderá oferecer a garantia do juízo? A. Depósito em dinheiro. O executado faz o depósito em dinheiro do valor cobrado em uma instituição bancária oficial de crédito. S. Caixa Econômica Federal. B. Fiança bancária. O executado apresenta uma fiança bancária, documento no qual o banco assume o compromisso de ser o fiador do devedor em relação ao valor cobrado. C. Nomeação de bens a penhora. O próprio executado já oferece bens para que sejam penhorados e fiquem à disposição do juízo para alienação caso ele não pague a dívida. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 29D. Seguro garantia. Ocorre quando o executado apresenta um documento no qual a seguradora se compromete a assumir o pagamento da dívida caso o devedor principal não possa fazê-lo. A garantia da execução, por meio de seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora 13 do art. 9 da LEF. Penhora se o executado não pagar nem garantir a execução. O juiz determinará a penhora de bens. Penhora é o ato pelo qual são apreendidos bens do devedor, que serão utilizados para satisfazer o crédito executado. Caso concreto julgado pelo STJ feitos os devidos esclarecimentos. Imagine a seguinte situação adaptada. A União ajuizou execução fiscal contra João cobrando uma dívida de R-cifrão 20.000. Foi tentada a penhora online, via sistema BCJUD, não tendo sido localizadas contas bancárias em nome do devedor. Buscou-se também a localização de outros bens penhorados
penhoráveis, mas sem sucesso. Diante disso, a União requereu a penhora de um veículo do executado, qual seja, um Volkswagen Santana CD, fabricado em 1985. O juiz indeferiu a constrição do veículo, sob o argumento de que o bem era muito antigo, o que ensejaria a inutilidade da penhora. A questão chegou até o STJ, o que decidiu a corte. A penhora deverá ser realizada, sim, para o STJ, na ação de execução fiscal, frustradas as diligências para a localização de outros bens em nome do devedor e obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora. Não cabe ao magistrado recusar a constrição de bens nomeados pelo credor, fundamentando a decisão apenas na assertiva de que a potencial liquidez deles poderia conduzir à inutilidade da penhora. Isso porque, nos termos do art. 612 do CPC 1973, art. 797 do CPC 2015, a execução é realizada no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens indicados. Ademais, conforme preceitua o art. 591 do CPC 1973, art. 789 do CPC 2015, todo patrimônio presente e futuro do devedor pode ser utilizado para pagamento de débitos. Execução fiscal. Termo inicial do prazo para o oferecimento de embargos à execução fiscal quando afastada a necessidade de garantia prévia expressa pelo juízo competente, inexistindo, ainda que parcialmente, a prestação de qualquer garantia, penhora, fiança, depósito, seguro, garantia. O prazo para oferecer embargos à execução deverá ter início na data da intimação da decisão que dispensou a apresentação de garantia, não havendo a necessidade, na intimação dessa dispensa, de se informar expressamente o prazo para embargar. STJ 2 a turma, RSP 1.440.639 PE, réu, Nimaldo Campbell Marques, julgado em 2 de junho de 2015, info 563 no caso em que a garantia à execução fiscal tenha sido totalmente dispensada de forma à execução fiscal a ação judicial proposta pela Fazenda Pública, União, Estados, DF, municípios e suas respectivas autarquias e fundações, para cobrar do devedor, créditos, tributários ou não tributários, que estão inscritos em dívida ativa informativo 563 STJ, 29051406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 30. A execução fiscal é regida pela Lei no 6, 830-80, LEF, e, subsidiariamente, pelo CPC. O procedimento da execução fiscal é especial e bem mais célere que o da execução comum. O executado precisar oferecer garantia ao juízo para que possa apresentar embargos à execução fiscal. Sim, a Lei no 6, 830-80 prevê, expressamente, que na execução fiscal, para que o devedor possa se defender por meio de embargos, é indispensável a garantia da execução do art. 16.1. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Assim, a garantia da execução é considerada uma condição de procedibilidade dos embargos à execução. Caso os embargos sejam apresentados sem que a execução tenha sido garantida, o juiz deverá extingui-los sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual específico. Cuidado, na execução comum, ou seja, regida pelo CPC, o executado não precisa oferecer garantia ao juízo para que possa apresentar embargos à execução. Art. 736 do CPC 1973, art. 914 do CPC 2015. O simples fato de o executado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita faz com que ele fique dispensado de garantir o juízo no momento de apresentar embargos à execução. Não, o art. 13 da Lei 1.060.1950, correspondente ao art. 98 do CPC 2015, que prevê a assistência judiciária gratuita, é cláusula genérica, abstrata e visa a isenção de despesas de natureza processual, como custas e honorários advocatícios, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, o disposto no art. 16.1 da Lei 6, 830, 1980 deve prevalecer sobre o art. 13, VI, da Lei 1.060.1950, art. 98, VI, do CPC 2015, o qual determina que os beneficiários da justiça gratuita ficam isentos dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, em regra, exige-se a garantia do juízo mesmo que o executado seja beneficiário da justiça gratuita. STJ 2 a turma, RSP 1.437.078 RS, réu, Min Roberto Martins, julgado em 25 de março de 2014, info 538. Imagine que tenha havido penhora. Diante disso, o devedor executado entendeu que estava garantido o juízo e, por isso, apresentou embargos à execução. Ocorre que a Fazenda Pública, exequente, veio aos autos dizendo que o bem penhorado tem valor mais baixo que a dívida que está sendo cobrada. O que o juiz deve fazer neste caso? Deverá extinguir imediatamente os embargos? Não. O juiz deverá receber os embargos e intimar o executado embargante para que substitua o bem penhorado ou faça um reforço da penhora que foi insuficiente. Veja, 9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. 10. Em caso, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução. Ao revés, fundamentando o decisão nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado, FLS STJ 349.350, STJ 1 a seção, RSP 1.127.815/SP, réu, Luiz Fux, julgado em 24 de novembro de 2010, 1. A primeira sessão do STJ, no julgamento do RSP 1.127.815/SP, em 24 de novembro de 2010, relator ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal. 2. A eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior reforço, que pode se dar em qualquer fase do processo. STJ 2 a turma, a GRG no SP 261.421/AL, réu, Min Roberto Martins, julgado em 23 de abril de 2013, informativo 563 STJ 29051406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 31. Mas se o executado não tiver condições econômicas de reforçar a garantia, pode o juiz dispensá-la. Sim, o STJ entende que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução mesmo que o juízo não esteja garantido. Esta insuficiência patrimonial, contudo, deverá ser comprovada inequivocamente. Nesse sentido, STJ 1 a seção, RSP 1.127.815/SP, réu, Luiz Fux, julgado em 24 de novembro de 2010. A doutrina também comunga do mesmo pensamento, caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste caso, dever-se admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem critério de descrime insustentável. Eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria a restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial.
Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao rico, que dispõe de patrimônio suficiente para assegurar o juízo, e negar o direito de defesa ao pobre, cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável, pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada. Paulsen, Leandro. Direito processual tributário. Processo administrativo fiscal. Execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 5 ED. P. 333 a 334. Qual é o prazo para a apresentação dos embargos? Regra. O termo inicial encontra-se no artigo 16 da LF. Art. 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados e do depósito e da juntada da prova da fiança bancária e da intimação da penhora se houve penhora. O prazo para os embargos começarão a correr do dia em que o executado foi intimado da penhora, mesmo que esta se mostre insuficiente. Por isso, é importante que o executado apresente os embargos mesmo que ache que o bem penhorado tem valor inferior à dívida. Imagine que o juiz tenha dispensado a garantia do juízo totalmente em face da situação econômica do devedor, ou seja, nem houve penhora de bem algum, mas mesmo assim um magistrado decidiu que o executado estava autorizado a apresentar embargos. Neste caso, como não houve depósito, nem fiança bancária nem penhora, quando começou o prazo para os embargos, no caso em que a garantia à execução fiscal tenha sido totalmente dispensada de forma expressa pelo juízo competente, inexistindo, ainda que parcialmente, a prestação de qualquer garantia, penhora, fiança, depósito, seguro garantia, o prazo para oferecer embargos à execução deverá ter início na data da intimação da decisão que dispensou a apresentação de garantia, não havendo a necessidade, na intimação dessa dispensa, de se informar expressamente o prazo para embargar. Informativo 563 STJ 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 32 Processo coletivo. Legitimidade do MP para ajuizar a CPI em defesa dos beneficiários do DPVAT. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT, dado o interesse social qualificado presente na tutela dos referidos direitos subjetivos. Está cancelada a súmula 470 do STJ, que tinha a seguinte redação: o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. STJ 2, a seção RSP 858.056/GO, réu, Nimarco Buzi, julgado em 27 de maio de 2015, info 563, STF, plenário, RS 631.111/GO, réu, Minteoriza Vasqui, julgado em 06 e 7 de agosto de 2014. O que é o DPVAT? O DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestres, é um seguro obrigatório contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não. Em outras palavras, qualquer pessoa que sofrer danos pessoais causados por um veículo automotor, ou por sua carga, em vias terrestres, tem direito a receber a indenização do DPVAT. Isso abrange motoristas, passageiros, pedestres ou, em caso de morte, seus respectivos herdeiros. Dois carros colidem e, em decorrência da batida, acertam também um pedestre que passava no local. No carro 1, havia apenas um motorista. No carro 2, havia um motorista e mais um passageiro. Os dois motoristas morreram. O passageiro do carro 2 e o pedestre ficaram inválidos. Os herdeiros dos motoristas receberão indenização de DPVAT no valor correspondente à morte. O passageiro do carro 2 e o pedestre receberão indenização de DPVAT por invalidez. Para receber indenização, não importa quem foi o culpado, ainda que o carro 2 tenha sido o culpado. Os herdeiros dos motoristas, o passageiro e o pedestre sobreviventes receberão a indenização normalmente. O DPVAT não paga indenização por prejuízos decorrentes de danos patrimoniais, somente danos pessoais. Quem custeia as indenizações pagas pelo DPVAT, os proprietários de veículos automotores. Trata-se de um seguro obrigatório. Assim, sempre que o proprietário do veículo paga o IPVA, está pagando também, na mesma guia, um valor cobrado a título de DPVAT. O STJ afirma que a natureza jurídica do DPVAT é de um contrato legal, de cunho social. O DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74. Como a pessoa obtém a indenização do DPVAT, a pessoa deverá procurar uma das empresas seguradoras que seja consorciada ao DPVAT e apresentar a documentação necessária. Para requerer o seguro DPVAT, não é necessário advogado, despachante ou qualquer outra ajuda de terceiros. Caso a pessoa beneficiária do DPVAT não receba a indenização ou não concorde com o valor pago pela seguradora, ela poderá buscar auxílio do Poder Judiciário. Sim, a pessoa poderá ajuizar uma ação de cobrança contra a seguradora objetivando o pagamento decorrente da indenização de DPVAT. Se uma grande quantidade de pessoas está tendo problemas com determinada seguradora consorciada ao DPVAT, que tem deixado de pagar os beneficiários ou fazem valores inferiores ao devido, o Ministério Público poderá ajuizar uma ação civil pública em favor dessas pessoas. Informativo 563 STJ 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 33. Aqui é o cerne da questão. O STJ entendia que não, ou seja, o MP não teria legitimidade para pleitear a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Por isso, a Corte editou a súmula 470, que tinha o seguinte texto: o Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. Ocorre que o tema chegou ao STF, e o que decidiu o Supremo, o plenário do STF, entendeu que o Ministério Público tem sim legitimidade para defender contratantes do seguro obrigatório DPVAT, RS 631.111/GO, réu, Minteoriza Vasqui, julgado em 06 e 7 de agosto de 2014. Repercussão geral. Para o STF, o objeto, pedido, dessa demanda está relacionado com direitos individuais homogêneos. Assim, podem ser defendidos pelos próprios titulares, segurados, em ações individuais, ou por meio de ação coletiva. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar essa ação coletiva. No caso, ação civil pública, porque estamos diante de uma causa de relevante natureza social, interesse social qualificado, diante do conjunto de segurados que teriam sido lesados pela seguradora. Desse modo, havendo interesse social, o Ministério Público é legitimado a atuar, nos termos do art. 127 da CF/diagonal 88, art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como bem observado pelo Minteoriza Vasqui. O seguro DPVAT não é um seguro qualquer, é seguro obrigatório por força de lei e sua finalidade é proteger as vítimas de um recorrente e nefasto evento da nossa realidade moderna, os acidentes automobilísticos, que tantos males, sociais e econômicos, trazem às pessoas envolvidas, à sociedade e ao Estado, especialmente aos órgãos de seguridade social. Por isso mesmo, a própria lei impõe como obrigatório. Logo, pela natureza e finalidade desse seguro, o seu adequado funcionamento transcende os interesses individuais dos segurados. Há, portanto, manifesto interesse social nessa controvérsia coletiva. Em outras palavras, trata-se de direitos individuais homogêneos, cuja tutela se reveste de interesse social qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da Constituição, defender, los
em juízo mediante ação coletiva. Decisão do STF motivou o cancelamento da súmula como a decisão do STF, proferida em sede de repercussão geral. Foi no sentido contrário ao que decidia o STJ, este tribunal decidiu, acertadamente, cancelar a súmula 470 agora. Tanto o STF como o STJ entendem que o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação coletiva em defesa dos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT, dado o interesse social qualificado presente na tutela dos referidos direitos subjetivos. STJ2 a seção. RSP 858.056/GO, réu, Nimarco Buzzi, julgado em 27 de maio de 2015, info 563. STF, plenário. RS 631.111/GO, réu, Minteoriza Vasqui, julgado em 06 e 7 de agosto de 2014, informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 34 Direito Penal dosimetria da pena aumento da pena. Base de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. O réu foi denunciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302 do CTB. Ficou provado que ele estava em alta velocidade e que dirigia o carro imprudentemente porque estava com pressa para levar drogas a uma festa. O juiz pode aumentar a pena base com fundamento na excessiva velocidade? Não. Na primeira fase da dosimetria da pena, o excesso de velocidade não deve ser considerado na aferição da culpabilidade. Art. 59 do CP. Do agente que pratica delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor. O excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar o aumento da pena base pela culpabilidade, por ser inerente aos delitos de homicídio culposo e de lesões corporais culposas praticados na direção de veículo automotor, caracterizando a imprudência, modalidade de violação do dever de cuidado objetivo, necessária à configuração dos delitos culposos. O juiz pode aumentar a pena base com fundamento no fato de que o réu estava transportando droga no carro para levá-la a uma festa. Sim, o juiz, na análise dos motivos do crime, art. 59 do CP, pode fixar a pena base acima do mínimo legal em razão de o autor ter praticado delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor, conduzindo, ou com imprudência a fim de levar droga a uma festa. Isso porque o fim de levar droga a uma festa representa a finalidade que desborda das razoavelmente utilizadas para esses crimes, configurando justificativa válida para o desvalor. STJ 6 a turma, a GRG no HC 153.549 DF, réu, Minefi Cordeiro, julgado em 2 de junho de 2015, info 563 critério trifásico. A dosimetria da pena na sentença obedece a um critério trifásico. 1. O passo. O juiz calcula a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59, CP. 2. O passo. O juiz aplica as agravantes e atenuantes. 3. O passo. O juiz aplica as causas de aumento e de diminuição. Primeira fase. Circunstâncias judiciais. Na primeira fase, as chamadas circunstâncias judiciais analisadas pelo juiz são as seguintes: A. Culpabilidade. B. Antecedentes. C. Conduta social. D. Personalidade do agente. E. Motivos do crime. F. Circunstâncias do crime. G. Consequências do crime. H. Comportamento da vítima. Imagine agora a seguinte situação hipotética. João foi denunciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302 do CTB. Não a fase da dosimetria. Circunstâncias judiciais. O juiz aumentou a pena base fundamentando essa decisão em 2 argumentos. 1. Na análise da culpabilidade. O magistrado aumentou a pena sob a alegação de que o réu estava conduzindo o veículo com velocidade excessiva. 2. No exame dos motivos do crime. O juiz também majorou a pena afirmando que o réu atropelou a vítima porque conduzia imprudentemente o veículo com o objetivo de levar rapidamente drogas que estavam no carro para uma festa. Informativo 563 STJ, 2905/1406/2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 35. A defesa questionou essa dosimetria e a questão chegou até o STJ. O juiz poderia ter aumentado a pena base com fundamento na excessiva velocidade? Não. Na primeira fase da dosimetria da pena, o excesso de velocidade não deve ser considerado na aferição da culpabilidade. Art. 59 do CP, do agente que pratica delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor. O excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar o aumento da pena base pela culpabilidade, por ser inerente aos delitos de homicídio culposo e de lesões corporais culposas praticados na direção de veículo automotor, caracterizando a imprudência, modalidade de violação do dever de cuidado objetivo, necessária à configuração dos delitos culposos. O juiz poderia ter aumentado a pena base com fundamento no fato de que o réu estava transportando droga no carro para levá-la a uma festa. Sim, o juiz, na análise dos motivos do crime, art. 59 do CP, pode fixar a pena base acima do mínimo legal em razão de o autor ter praticado delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor, conduzindo, ou com imprudência a fim de levar droga a uma festa. Isso porque o fim de levar droga a uma festa representa a finalidade que desborda das razoavelmente utilizadas para esses crimes, configurando justificativa válida para o desvalor. Furto praticado no interior de estabelecimento comercial equipado com mecanismo de vigilância e de segurança. Importante a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. João ingressa em um supermercado e, na seção de eletrônicos, subtrai para seu celular que estava na prateleira. Ele não percebeu, contudo, que bem em cima deste setor havia uma câmera por meio da qual o segurança do estabelecimento monitorava os consumidores. Tendo este percebido a conduta de João, quando estava na saída do supermercado com o celular no bolso, João foi parado pelo segurança do estabelecimento, que lhe deu voz de prisão e chamou a PM, que o levou até a delegacia de polícia. No caso em tela, não se pôde falar em absoluta impropriedade do meio. Trata-se de inidoneidade relativa do meio. Em outras palavras, o meio escolhido pelo agente é relativamente ineficaz, visto que existe sim uma possibilidade, ainda que pequena, de o delito se consumar. Sendo assim, se a ineficácia do meio deu-se apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no artigo 17 do CP. STJ3 a seção. RSP 1.385.621 MG. Réu. Min Rogério Chetty Cruz. Julgado em 27 de maio de 2015. Recurso repetitivo. Info 563. Crime impossível se o agente praticou uma conduta que é descrita na lei como crime, mas o meio que ele escolheu para praticar o delito é ineficaz. Ele deverá responder pelo delito. João, pretendendo matar Pedro, pega uma arma que viu na gaveta e efetua disparos contra a vítima. O que João não sabia é que a arma tinha balas de festim, razão pela qual Pedro não morreu. O agente responderá por tentativa de homicídio. Informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 36. Se o agente praticou uma conduta que é descrita na lei como crime, mas o objeto material, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta, é inexistente, ele deverá responder pelo delito. João pretende matar Pedro. Ele avista seu inimigo deitado no sofá e, pensando que estivesse dormindo, dispara diversos tiros nele. O que João não sabia é que Pedro havia morrido 15 minutos antes de parada cardíaca. João atirou, portanto, em um cadáver, em um corpo sem vida. Logo, não foram os tiros que mataram Pedro. O agente responderá por tentativa de homicídio. Teoria sobre o crime impossível. Para discutir o tema, os estudiosos do direito penal desenvolveram algumas teorias falando sobre o crime impossível. Vejamos. 1. Teoria subjetiva. Os que defendem a teoria subjetiva afirmam que não importa se o meio ou o objeto
objetos são absoluta ou relativamente ineficazes ou impróprios. Para que haja crime, basta que a pessoa tenha agido com vontade de praticar a infração penal. Tendo o agente agido com vontade, configura-se a tentativa de crime mesmo que o meio seja ineficaz ou o objeto seja impróprio. É chamada de subjetiva porque, para essa teoria, o que importa é o elemento subjetivo. Assim, o agente é punido pela sua intenção delituosa, mesmo que, no caso concreto, não tenha colocado nenhum bem em situação de perigo. 2. Teorias objetivas. Os que defendem essa teoria afirmam que não se pode analisar apenas o elemento subjetivo para saber se houve crime. É indispensável examinar se está presente o elemento objetivo. Disse que há elemento objetivo quando a tentativa tinha a possibilidade de gerar perigo de lesão para o bem jurídico. Se a tentativa não gera perigo de lesão, ela é inidônea. A inidoneidade pode ser a. Absoluta. Aquela conduta jamais conseguiria fazer com que o crime se consumasse. Ou b. Relativa. A conduta poderia ter consumado o delito, o que somente não ocorreu em razão de circunstâncias estranhas à vontade do agente. A teoria objetiva se subdivide em 2.1. Objetiva pura. Não haverá crime se a inidoneidade for absoluta ou se for relativa. Enfim, em caso de inidoneidade, não interessa saber se ela é absoluta ou relativa. Não haverá crime. 2.2. Objetiva temperada. Se os meios ou objetos forem relativamente inidôneos, haverá crime tentado. Se os meios ou objetos forem absolutamente inidôneos, haverá crime impossível. Qual foi a teoria adotada pelo Brasil? A teoria objetiva temperada. Veja o que diz o artigo 17 do CP. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ou por, é impossível consumar-se o crime. Ineficácia absoluta do meio. Absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio ocorre quando o meio empregado jamais poderia levar à consumação do crime. Trata-se de um meio absolutamente ineficaz para aquele crime. Uma pessoa diz que vai fazer uma feitiçaria para que a outra morra. Não há crime de ameaça por absoluta ineficácia do meio. É crime impossível. 2. Tentar fazer uso de documento falso com uma falsificação muito grosseira. Informativo 563 STJ 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 37. Impropriedade absoluta do objeto. A palavra objeto aqui significa a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Disse que a impropriedade absoluta do objeto quando ele não existe antes do início da execução ou lhe falta alguma qualidade imprescindível para configurar-se a infração. 1. João quer matar Pedro, razão pela qual invade seu quarto e pensando que a vítima está dormindo, desfere nela 3 tiros. Ocorre que Pedro não estava dormindo, mas sim morto, vítima de um ataque cardíaco. Dessa forma, João atirou em morto. Logo, trata-se de crime impossível porque o objeto era absolutamente inidôneo. 2. A mulher, acreditando equivocadamente que está grávida, toma medicamento abortivo. Ineficácia ou impropriedade relativas igual a crime tentado. Como no Brasil adotamos a teoria objetiva temperada. Se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto forem relativas, haverá crime tentado. Qual é a natureza jurídica do crime impossível? Trata-se de excludente de tipicidade. Nesse sentido, Juiz Federal TRF 1/2013 CESP. O crime impossível constitui causa de exclusão da tipicidade. Certo. Câmeras em estabelecimentos comerciais. Imagine a seguinte situação hipotética. João ingressa em um supermercado e, na seção de eletrônicos, subtrai para seu celular que estava na prateleira. Ele não percebeu, contudo, que em cima deste setor havia uma câmera por meio da qual o segurança do estabelecimento monitorava os consumidores. Tendo este percebido a conduta de João, quando estava na saída do supermercado com o celular no bolso, João foi parado pelo segurança do estabelecimento que lhe deu voz de prisão e chamou a PM, que o levou até a delegacia de polícia. João foi denunciado pela prática de tentativa de furto. A defesa alegou a tese do crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Como existia uma câmera em cima da prateleira, não haveria nenhuma chance de o réu conseguir furtar o objeto sem ser visto. O cometimento do crime seria impossível porque o meio por ele escolhido, furtar um celular que era vigiado por uma câmera, foi absolutamente ineficaz. A tese da defesa é aceita pela jurisprudência do STJ. O simples fato de ter câmera no estabelecimento já é suficiente para caracterizar o crime impossível. Não, a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. No caso de furto praticado no interior de estabelecimento comercial, supermercado, equipado com câmeras de segurança, o STJ entende que, embora esses mecanismos de vigilância tenham por objetivo evitar a ocorrência de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, por completo, a ocorrência de furtos nestes locais. Existem muitas variáveis que podem fazer com que, mesmo havendo o equipamento, ainda assim o agente tenha êxito na conduta. XS, o equipamento pode falhar, o vigilante pode estar desatento e não ter visto a câmera no momento da subtração, o agente pode sair rapidamente da loja sem que dê tempo de ser parado. É certo que, na maioria dos casos, o agente não conseguirá consumar a subtração do produto por causa das câmeras. No entanto, sempre haverá o risco de que, mesmo com todos esses cuidados, o crime aconteça. Informativo 563 STJ 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 38. Desse modo, concluindo, na hipótese aqui analisada, não podemos falar em absoluta ineficácia do meio. O que se tem no caso é a inidoneidade relativa do meio. Em outras palavras, o meio escolhido pelo agente é relativamente ineficaz, visto que existe sim uma possibilidade, ainda que pequena, de o delito se consumar. Sendo assim, se a ineficácia do meio deu-se apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no artigo 17 do CP. Estupro de vulnerável. Meios de comprovação da menoridade da vítima nos crimes sexuais. Nos crimes sexuais contra vulnerável, quando inexiste certidão de nascimento atestando ser a vítima menor de 14 anos na data do fato criminoso, o STJ tem admitido a verificação etária a partir de outros elementos de prova presentes nos autos. Em suma, a certidão de nascimento não é o único meio idôneo para se comprovar a idade da vítima, podendo o juiz valer-se de outros elementos. No caso concreto, mesmo não havendo certidão de nascimento da vítima, o STJ considerou que esta poderia ser provada por meio das informações presentes no laudo pericial, das declarações das testemunhas, da compleição física da vítima e das declarações do próprio acusado. STJ 5 a turma. A GR Januário SP 2700 AC. Voto vencedor réu. Min Walter de Almeida Guilherme. Desembargador convocado do TJSP. Réu para acórdão Mimo Gel de Faria. Julgado em 10 de março de 2015. Info 563. Imagine a seguinte situação hipotética. João, 18 anos. Praticou conjunção carnal com garota de 13 anos de idade. O agente foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217A do CP. Artigo 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena. Reclusão. De 8 a 15 anos nos memoriais apresentados como alegações finais. A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu sob a alegação de que não existe nos autos certidão de nascimento da vítima, de forma que não se pode ter certeza de que era menor de 14 anos no momento do ato sexual. Em suma, para a defesa, a inexistência de certidão de nascimento comprovando a idade da vítima é impedimento para que se possa condenar o réu por estupro de vulnerável, não se podendo atestar essa condição por meio de outras provas. O argumento da defesa é acolhido pela jurisprudência do STJ. Não, nos crimes sexuais contra vulnerável, quando inexiste certidão de nascimento atestando ser a vítima menor de 14 anos na data do fato criminoso, o STJ tem admitido a verificação etária a partir de outros elementos de prova
presentes nos autos. Em suma, a certidão de nascimento não é o único meio idôneo para se comprovar a idade da vítima, podendo o juiz valer-se de outros elementos. No caso concreto, mesmo não havendo certidão de nascimento da vítima, o STJ considerou que esta poderia ser provada por meio das informações presentes no laudo pericial, das declarações das testemunhas, da compreensão física da vítima e das declarações do próprio acusado. E o parágrafo único do art. 155 do CPP. Esse dispositivo prevê, informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 39 art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil. STJ interpreta esse parágrafo único da seguinte forma: em regra, o estado civil das pessoas no processo penal deverá ser provado por meio das certidões de nascimento e identidade. Na falta desses documentos, são admitidos outros meios de prova. Código de Trânsito Brasileiro. A crime de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada é de perigo abstrato importante. O CTB prevê o seguinte delito: art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, penas, detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Para a configuração desse crime não é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Isso porque, no referido artigo, não há previsão, quanto ao resultado, de qualquer dano no mundo concreto, bastando a mera entrega do veículo à pessoa que se sabe inabilitada, para a consumação do tipo penal. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato. STJ 3 a seção. RSP 1.485.830 MG. Réu. Min Sebastião Reis Júnior. Réu para acórdão Min Rogério Chetty Cruz. Julgado em 11 de março de 2015. Recurso repetitivo. Info 563. STJ 6 a turma. RSP 1.468.099 MG. Réu. Min Nefi Cordeiro. Julgado em 19 de março de 2015. Info 559. Imagine a seguinte situação hipotética. João, 55 anos, entregou seu carro para que seu filho Igor, 17 anos, fosse a uma festa. Na volta para casa, Igor foi parado em uma blitz. Além de aplicar a multa, os agentes de trânsito encaminharam cópia do processo administrativo para o Ministério Público, que denunciou João pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB, art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança, penas, detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa. Em sua defesa, João alegou que Igor não causou nenhum tipo de perigo porque sabe dirigir há anos e estava em velocidade compatível no local, não tendo os agentes de trânsito observado qualquer condução irregular do veículo por sua parte. Os argumentos da defesa poderão ser aceitos. Não, é de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do CTB. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental. Informativo 563 STJ, 2905-1406-2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 40 ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. O art. 310, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garantia ao possuidor do veículo automotor. Neste caso, estabelece-se o dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encera a condução de um veículo nessas condições. Observação importante: o Min Rogério Chetty Cruz, ao final de seu voto, faz uma importante ressalva dizendo que, apesar do entendimento acima adotado, não se exclui a possibilidade de, no caso concreto, ocorrer em situações nas quais se verifique que, mesmo a pessoa conduzindo o veículo sem habilitação, consta-se a total ausência de risco potencial à segurança viária. Determinado indivíduo, desejando carregar uma caminhonete com areia, pede ao seu ajudante, não habilitado, que realize uma manobra de poucos metros, em área rural desabitada e sem movimento, para melhor posicionar a carroceria do automóvel. Neste caso, mesmo o delito do art. 310 sendo delito de perigo abstrato, não haveria crime por ausência de tipicidade material, já que tal comportamento é absolutamente inidôneo para pôr em risco a segurança de terceiros. Direito processual penal. Progressão de regime do reincidente importante por crime hediondo. Importante: condenado por crime hediondo está sujeito a requisitos objetivos mais rigorosos que os condenados por crimes comuns. Para que ocorra a progressão de regime, o condenado por crime hediondo deverá ter cumprido 2/5 da pena, se for primário, e 3/5, 3/5, se for reincidente. Isso está previsto no art. 2 da Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos. Quando a lei acima fala que condenado por crime hediondo, se for reincidente, terá que cumprir 3/5 para progredir, essa reincidência é específica para crimes hediondos. Para ser submetido a esse requisito de 3/5, o condenado deverá ter praticado 2 crimes hediondos. Não, a progressão de regime para os condenados por crime hediondo ocorre após o cumprimento de 3/5 da pena, ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado. A Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum e a específica. Desse modo, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. João foi sentenciado, com trânsito em julgado, por furto simples, crime não hediondo, e depois foi condenado por homicídio doloso, crime hediondo. As penas foram unificadas e ele está no regime fechado. Para que progrida para o regime semiaberto, precisará cumprir 3/5 da pena mesmo não sendo reincidente específico em crime hediondo. STJ 6 a turma. HC 301.481 SP. Réu. Minerickson Maranhão. Desembargador convocado do TJSP. Julgado em 2 de junho de 2015. Info 563. Informativo 563 STJ. 2905-1406-2015. Esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 41. Existem 3 regimes de cumprimento de pena. A. Fechado. A pena é cumprida na penitenciária. B. Semiaberto. A pena é cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Aberto. A pena é cumprida na casa do albergado. Progressão de regime no Brasil. Adota-se o sistema progressivo, ou inglês, ainda que de maneira não pura. Assim, de acordo com o CPI e com a LEP, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas, cumpridas, em forma progressiva, com a transferência do apenado de regime mais gravoso para menos gravoso tão logo ele preencha os requisitos legais. Requisitos para a progressão. Os requisitos para que a pessoa tenha direito à progressão de regime estão previstos na Lei nº 7.210/84 e também no Código Penal. Veja um resumo. Requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto. Requisito objetivo: crimes comuns. Cumprimento de 1/6 da pena aplicada. Crimes hediondos ou equiparados, se cometidos após a Lei 11.464/07,
cumprimento de 2/5 da pena se for primário, cumprimento de 3/5 da pena se for reincidente. Requisito subjetivo: bom comportamento carcerário durante a execução. Mérito: requisito formal: oitiva prévia do MP e do defensor do apenado ou do art. 112 da LEP. Requisitos para a progressão do regime semiaberto para o aberto. Requisito objetivo: crimes comuns. Cumprimento de 1/6 da pena restante. Crimes hediondos ou equiparados, se cometidos após a Lei 11.464/07. Cumprimento de 2/5 da pena se for primário, cumprimento de 3/5 da pena se for reincidente. Requisito subjetivo: bom comportamento carcerário durante a execução. Mérito: requisito formal: oitiva prévia do MP e do defensor do apenado ou do art. 112 da LEP. Requisitos específicos do regime aberto. Além dos requisitos acima expostos, o reeducando deve: a. Aceitar o programa do regime aberto, art. 115 da LEP, e as condições especiais impostas pelo juiz, art. 116 da LEP. B. Estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de trabalhar imediatamente quando for para o regime aberto, inciso I do art. 114. C. Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime, inciso I do art. 114. Ponto. Requisito objetivo: no caso de progressão de regime para os condenados por crime hediondo ou condenado por crime hediondo está sujeito a requisitos objetivos mais rigorosos que os condenados por crimes comuns. Informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 42. Para que ocorra a progressão de regime, o condenado por crime hediondo deverá ter cumprido 2/5 da pena, se for primário, e 3/5, 3/5, se for reincidente. Isso está previsto no art. 2 da Lei N. 8.072/90. Quando a lei acima fala que condenado por crime hediondo, se for reincidente, terá que cumprir 3/5 para progredir, essa reincidência é específica para crimes hediondos. Para ser submetido a esse requisito de 3/5, o condenado deverá ter praticado 2 crimes hediondos. Não. A progressão de regime para os condenados por crime hediondo ocorre após o cumprimento de 3/5 da pena, ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado. A lei dos crimes hediondos não faz distinção entre a reincidência comum e a específica. Desse modo, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. João foi sentenciado, com trânsito em julgado, por furto simples, crime não hediondo, e depois foi condenado por homicídio doloso, crime hediondo. As penas foram unificadas e ele está no regime fechado. Para que progrida para o regime semiaberto, precisará cumprir 3/5 da pena mesmo não sendo reincidente específico em crime hediondo. Direito previdenciário: previdência privada, condição para o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano privado de previdência complementar de entidade fechada. OBS. Tema cobrado muito pouco em provas. Antes de estudar, verifique o edital do seu concurso. É lícita a cláusula que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano privado de previdência complementar de entidade fechada. STJ 4 a turma. RSP 1.189.456 RS. Réu. Luiz Felipe Salomão, julgado em 12 de maio de 2015, Info 563 ALC 109/2001. Embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate da totalidade das contribuições vertidas pelo ex-participante, dispõe que caberá aos órgãos públicos reguladores e fiscalizadores estabelecerem regulamentação específica acerca do referido instituto. Nessa conjuntura, a norma infralegal editada pelo órgão regulador, dentro do exercício do poder regulamentar, que disciplina atualmente a forma pela qual será efetuado o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, prevista na Lei Complementar de Regência, vinculando as entidades de previdência privada e participantes, é a resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 6, de 30 de outubro de 2003. O art. 22 da referida resolução enuncia que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício. Portanto, nos planos de benefícios patrocinados, é lícita a disposição regulamentar que estabelece como requisito ao resgate a cessação do vínculo empregatício com patrocinador. Informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 43. Direito internacional privado. Lei aplicável para reger a sucessão causa mortis e bem imóvel situado no exterior aplica. Se a lei brasileira para reger a sucessão de bem imóvel situado no exterior, a justiça brasileira é competente para julgar inventário e partilha de bem imóvel localizado em outro país. Não, ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se a lei estrangeira da situação da coisa, e não a lei brasileira, na sucessão de bem imóvel situado no exterior. O art. 10 da LNDB afirma que a lei do domicílio do autor da herança regulará a sucessão por morte. Ocorre que essa regra não é absoluta e deverá ser interpretada sistematicamente, ou seja, em conjunto com os demais dispositivos que regulam o tema, em especial o art. 8, caput, e 1 do art. 12, ambos da LNDB e o art. 89 do CPC 1973, art. 23 do CPC 2015. Desse modo, esses dispositivos revelam que a lei brasileira só se aplica para os bens situados no Brasil e a autoridade judiciária brasileira somente poderá fazer o inventário dos bens imóveis aqui localizados. Mas no caso em que há um bem imóvel no Brasil e outro no exterior, como fazer? Deverão ser abertos 2 inventários, um aqui no Brasil para reger o bem situado em nosso território e o outro no exterior para partilhar o imóvel de lá. STJ 3 a turma. RSP 1.362.400 SP. Réu. Marco Aurélio Belize, julgado em 28 de abril de 2015, Info 563. Imagine a seguinte situação hipotética. Walter nasceu na Alemanha, mas mora no Brasil há muitos anos. Ele tem 3 filhos, Ana, Herbert e Lucas, sendo que Ana mora em Berlim e os outros 2 vivem no Brasil com o pai. Determinado dia, Walter faleceu, deixando os 3 filhos como únicos herdeiros em um patrimônio que consistia em uma casa no Brasil e uma na Alemanha, onde mora Ana. Herbert e Lucas iniciaram o processo de inventário na justiça brasileira e indicaram os 2 bens que existiam para serem partilhados. O advogado de Herbert e Lucas defendeu que a justiça brasileira seria competente para realizar a partilha tanto da casa situada no Brasil como também do imóvel localizado na Alemanha. Para isso, o causídico invocou o art. 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LNDB, art. 10 desaparecido. A sucessão por morte ou por ausência à natureza e obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou qualquer que seja a situação dos bens como Walter, o falecido, tinha domicílio no Brasil. A sucessão por morte deveria, na leitura do advogado, observar a lei brasileira, nos termos do art. 10 acima. O juiz, contudo, não concordou com a argumentação. Para o magistrado, a justiça brasileira não é competente para fazer o inventário e a partilha do imóvel situado na Alemanha, sendo essa a atribuição da justiça daquele país. A questão chegou até o STJ. A tese do advogado está correta. Aplica-se a lei brasileira para reger a sucessão de bem imóvel situado no exterior. A justiça brasileira é competente para julgar inventário e partilha de bem imóvel localizado em outro país. Não, ainda que o domicílio do autor da herança seja o Brasil, aplica-se a lei estrangeira da situação da coisa, e não a lei brasileira, na sucessão de bem imóvel situado no exterior. Realmente, o art. 10 da LNDB afirma que a lei do domicílio do autor da herança regulará a sucessão por informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante. 44. Morte. Ocorre que essa
Essa regra não é absoluta e deverá ser interpretada sistematicamente, ou seja, em conjunto com os demais dispositivos que regulam o tema, em especial o art. 8, caput, e o do art. 12, ambos da LNDB e o art. 89 do CPC 1973, art. 23 do CPC 2015, art. 8 para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se à lei do país em que estiverem situados, art. 12. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil CPC 1973 CPC 2015 art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, e conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, e, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional, proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, e conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, e, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, e, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Desse modo, esses dispositivos revelam que a lei brasileira só se aplica para os bens situados no Brasil e a autoridade judiciária brasileira somente poderá fazer o inventário dos bens imóveis aqui localizados. Mas e neste caso em que há um bem imóvel no Brasil e outro no exterior, como fazer? Deverão ser abertos dois inventários, um aqui no Brasil para reger o bem situado em nosso território e o outro no exterior para partilhar o imóvel de lá, adotado no ordenamento jurídico pátrio o princípio da pluralidade de juízos sucessórios. Inviável se cuidar, em inventário aqui realizado, de eventuais depósitos bancários existentes no estrangeiro. STJ 3 a turma, RSP 397.769/SP, réu, Minas Andrighi, julgado em 25 de novembro de 2002. O inventário e a partilha devem ser processados no lugar da situação dos bens deixados pelo falecido, não podendo o juízo brasileiro determinar a liberação de quantia depositada em instituição financeira estrangeira. STJ 3 a turma, RSP 510.084/SP, réu, Minas Andrighi, julgado em 4 de agosto de 2005. Exercícios julgue os itens a seguir. 1. Juiz TJPR 2014, em que pese as discussões doutrinárias, pode-se dizer em relação ao crime impossível, artigo 17 do Código Penal, que o legislador brasileiro adotou a teoria objetiva temperada, na qual somente são puníveis os atos praticados pelo agente, quando os meios e os objetos são informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 45 relativamente eficazes ou impróprios, isto é, quando há alguma possibilidade de o agente alcançar o resultado pretendido. 2. DPAM 2013 FCC, o crime impossível extingue a punibilidade. 3. DPRS 2014, a figura do crime impossível prevista no artigo 17 do Código Penal retrata a hipótese de fato típico, mas inculpável. 4. Juiz TJRM 2013 CESP, configura-se crime impossível, que enseja a exclusão da ilicitude, a conduta de tomar remédios para abortar, se, posteriormente, ficar comprovado que a autora nunca esteve grávida. 5. BC 2013 CESP, a apresentação de laudo médico falso ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para fins de obtenção de auxílio-doença caracteriza crime impossível caso sua consumação seja impedida pela identificação da falsidade do documento pelos peritos do referido órgão antes do deferimento do benefício pleiteado. 6. BC 2013 CESP, o Brasil adota, em relação ao crime impossível, a teoria objetiva temperada, segundo a qual os meios empregados e o objeto do crime devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente. 7. BC 2013 CESP, a existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial exclui a possibilidade de consumação de crime patrimonial, dada a caracterização de crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado. 8. Juiz Federal TRF 4/2014, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o monitoramento por câmeras de vigilância e por sistema de alarmes ou mesmo a existência de seguranças no estabelecimento tornam impossível a consumação do furto, incidindo, assim, a regra do artigo 17 do Código Penal, gabarito julgados não comentados direito civil, inclusão no débito judicial de expurgos inflacionários subsequentes, recurso repetitivo, art. 543C do CPC Res 8/2008 STJ, tema 891, de início, cumpre diferenciar duas situações que parecem se baralhar com relativa frequência, e, uma é a incidência de expurgos inflacionários resultantes de planos econômicos não previstos na sentença coletiva a valores eventualmente existentes em contas de poupança em momento posterior, e, outra é a incidência, no débito judicial resultante da sentença, de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao período apreciado pela ação coletiva, a título de correção monetária plena da dívida consolidada. Exemplo da primeira situação, em janeiro de 1989, um poupador detinha determinado valor depositado em poupança e manteve a conta aberta com valores passados ou futuros até a atualidade. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989, plano verão, e o correntista busca, na execução da sentença, a incidência de outros expurgos aos valores que foram ou se mantiveram depositados na conta. Nessa hipótese, a depender do caso concreto, certamente poderá haver ofensa à coisa julgada com a inclusão de expurgos posteriores à sentença, na fase de execução. Em relação à segunda situação, tem-se o seguinte exemplo. Em janeiro de 1989, um poupador detinha determinado valor depositado em poupança. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989, plano verão, sobre esse débito certo e reconhecido, fixado conforme o título, referente ao direito a expurgos inflacionários concretamente decididos na sentença. A parte, na fase de execução, busca a incidência de outros expurgos referentes a 1 C2 C3 C4 E5 E6 C7 E8 E na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do plano verão, janeiro de 1989, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Informativo 563 STJ, 2905 a 1406 2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 46 planos econômicos posteriores, mas tudo a título de correção monetária do débito reconhecido. Percebe-se que as bases de cálculo de cada situação são bem distintas. Na primeira, a base de cálculo é o saldo dos depósitos existentes à época de cada plano econômico. Na segunda, é o saldo existente em conta em janeiro de 1989, que é atualizado na fase de execução, fazendo-se incidir os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, no caso em análise, situação, e observa-se que o propósito subjacente é a mera recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena. No ponto, é de longa data a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a correção monetária não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período. Por essa ótica, havendo um montante fixo já definido na sentença, dependente apenas de mero cálculo aritmético, não
hostiliza a coisa julgada à inclusão, na fase de execução individual, de correção monetária não contemplada na sentença. Antes, a protege, pois só assim o título permanece rígido com a passagem do tempo em um cenário econômico no qual a inflação não é nula. Com efeito, se, para a manutenção da coisa julgada, é necessário proceder à correção monetária plena do débito reconhecido, os expurgos inflacionários do período de inadimplemento devem compor o cálculo, estejam ou não contemplados na sentença exequenda. Precedentes citados, RSP 1.322.543 DF, quarta turma, julgado em 26 de agosto de 2014, DJE 16 de setembro de 2014, a GRG no RSP 1.240.114 SC, terceira turma, DJE 18 de março de 2014, e RSP 550.063 PR, segunda turma, DJE 23 de abril de 2010, RSP 1.314.478 RS, réu, Luiz Felipe Salomão, segunda sessão, julgado em 13 de maio de 2015, DJE 9 de junho de 2015, direito tributário, valores do reintegra e base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, a Lei 12.546, 2011, que institui o reintegra, tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de tais empresas. A propósito, extrai-se dos artigos 1 e 2 dessa lei, que esse benefício fiscal tem natureza de reintegração de valores referentes a custos tributários. Dessa forma, seja por se tratar de recuperação ou devolução de custos, seja por se tratar de subvenção corrente para custeio ou operação, os valores do benefício fiscal criado pelo reintegra integram a receita bruta operacional da empresa por expressa determinação do artigo 44 da Lei 4.506, 1964, de forma que, salvo autorizativo legal, tais valores integram a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime da não cumulatividade previsto nas leis 10, 637/2002 e 10, 833/2003. A propósito, conforme entendimento adotado pela segunda turma desta Corte nos autos do CDCL no RSP 1.462.313 RS, DJE 19 de dezembro de 2014 e do AGRG no RSP 1.518.688 RS, DJE 7 de maio de 2015, os valores do reintegra são passíveis da incidência do imposto de renda, até o advento da MP 651/2014, posteriormente convertida na Lei 13.043/2014, de forma que a conclusão lógica que se tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais, os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas leis 10, 637/2002 e 10, 833/2003, cuja tributação se dá com base na receita bruta mensal da pessoa jurídica, a qual, por expressa disposição do artigo 44 da Lei 4.506, 1964, abrange as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões e as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais, nos termos do artigo 156 da CF, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição. Nesse sentido, somente com o advento da Lei 12.844/2013, que incluiu o 12 no artigo 2 da Lei 12.546/2011, é que os valores ressarcidos no âmbito do reintegra foram excluídos expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não se tratar de dispositivo de conteúdo meramente procedimental, mas sim de conteúdo material, exclusão da base de cálculo de até o advento da Lei 12.844/2013. Os valores ressarcidos no âmbito do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra, incorporavam a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, sobretudo no caso de empresas tributadas pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas leis 10, 637/2002 e 10, 833/2003 informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 47 tributo, sua aplicação somente alcança os fatos geradores futuros e aqueles cuja ocorrência não tenha sido completada, consoante o art. 105 do CTN, não havendo que se falar em aplicação retroativa. RSP 1.514.731 RS, réu, Mimaldo Campbell Marques, julgado em 26 de maio de 2015, DJE 6, 2015 Direito Civil e Previdenciário, condição para o resgate de reserva de poupança de plano privado de previdência complementar de entidade fechada. De antemão, é importante esclarecer que resgate é o Instituto da Previdência Complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do desligamento do plano de benefícios. Já o montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo, reserva de poupança, devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento. De fato, o Instituto do Resgate, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar também, segundo o comando legal, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, artigos 13 e 35 e CD e 42, v, da Lei 6, 435, 1977, art. 14, caput I, da LC 109/2001. Nesse contexto, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, CGPC, no uso de suas atribuições legais, artigos 5 e 74 da LC 109/2001, editou a resolução MPS CGPC 6, 2003, dispondo que no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o resgate à cessação do vínculo empregatício. Art. 22. Ressalta-se que essa exigência já fazia parte do regime da Lei 6, 435, 1977, regulamentada pelo Decreto 81, 240, 1978, art. 31, VI. Observa-se, desse modo, que a exigência de extinção do vínculo empregatício com patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial, pois se evita a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a utilização como forma de investimento. Tanto é assim que a atividade da entidade fechada de previdência complementar não tem finalidade lucrativa, estando voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados. Logo, não fere a razoabilidade nem a como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária. RSP 1.518.525-C. Réu, Min Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado em 19 de maio de 2015. DJE 29 de maio de 2015. É lícita a cláusula estatutária que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o resgate de reserva de poupança de plano privado de previdência complementar de entidade fechada. Informativo 563 STJ, 2905/1406/2015, esquematizado por Márcio André Lopes Cavalcante 48.